Fala galera, começando mais um episódio do Sobre o Reino Podcast, número 28, esse aqui? Não sei, mano. 28, Tá gravando um monte, tem um monte de gaveta. Mano, todos os episódios estão começando assim. Esse agora. do Vitão, a gente tá gravando no dia... Que dia é hoje? 24 de agosto. 24. Mas só Deus sabe quando a gente vai soltar isso aqui. É verdade, eu acho que daqui 15 dias, né? Porque Um semana- dia sai, um dia sai. um dia é isso sai, aí. um dia sai. Ninguém sabe a Espero hora, que- nem o dia, só o Espero pai. que nós estejamos Vai. vivos, imagina, soltando A pessoa É verdade, cara. Em memória Episódio póstuma. inédito. em memória. Boa, boa. Aqui, ó. Jesus, você é louco. Se apresenta aí, Aí. mano. Bom, meu nome é Carlinhos. Eu falo Carlos ou Carlinhos? Pra mim. É que, assim, mano, vocês sabem que eu tenho esse rolê, tipo, eu tenho vergonha de falar que o meu nome é Carlinhos. Eu chamo Carlinhos, tá ligado? Porque meu nome não é Carlinhos. Mas, Ah, mano, cara, todo pra mundo gente você é te conhece Carlinhos. como Mas é, É o Carlinhos. E outra, nos meus redes sociais também é só Carlinhos, mano. Carlinhos. Então, beleza. Tá Meu nome me chamem de Carlinhos, ok, galera? Beleza, E aqui do Carlinhos. meu lado tem quem? Opa, foi mal, tava arrumando. Eu sou o Heitor Bellini. Heitor Bellini. É isso. Mazer. Não, mano. Não colocou Mazer? Não colocou Mazer? Não, ela pôs o Bellini. Ah, tá. Ah, Eu faz sou sentido. old school. Mentira, não tem nada Faz contra isso, não. Mas não pus não. E aí, tá bem? Tô bem, cara, graças bom. a Deus. Vamos falar da nossa parceria primeiro? Vamos. Antes de Manda apresentar bala o aí. convidado? Estamos aqui com a parceria. Olha lá, ó. Logo bonito. Já estamos vendo o convidado. Oh, eu acho que é o convidado mais verdade. bonito desse podcast, mano. velho. Que E outra, isso, o rapaz, primeiro vai. convidado internacional. Meu Deus. Verdade. É muito É mano. verdade, é verdade, é verdade. Que isso. Mas vamos falar da parceria primeiro. Estamos com a parceria da VirtualBox, Lucas Mazer, que tá fazendo também os cortes, os reels. Vamos deixar claro que aquele reels lá do sorvete foi você que fez, né? Não foi ele. Fui eu. Mas é porque, mano, esse Reels não podia deixar de Nossa, fazer, foi cara. muito bom. Foi sensacional. Então, se você tá precisando de qualquer acessório pra celular, pra carro, eu não sei o que ele não vende, mano. Eu acho que ele vende tudo. Mano, lá. e se não tiver por acaso, Ele eles vai atrás. conseguem, Ele eles vai arrumar, conseguem, é verdade. mano. Então, o Jaircito e o Lucas, né? O Lucas tá mais à frente agora. Isso. Então, a Mas- VirtualBox aí tem também o Instagram deles, a gente vai colocar na descrição, mas procura lá VirtualBox que você vai achar nos nossos parceiros. Sobre o reino, se inscreva no canal, curta Curte, o compartilha, vídeo, aperta no sininho, Enfim. comenta. Mande, tipo, ideias de convidados, né? Seria Verdade. legal também que a gente tá chegando numa Boa. fase assim que, tipo, Tá aqui repetindo, né? todo mundo que a gente queria chamar assim, tá vindo, né? E aí Legal. agora seria legal a gente conhecer pessoas Verdade. que a gente não conhece, Isso aí, literalmente. né? verdade. E é isso. E é isso aí. Quem que é o nosso convidado? Hoje nós estamos mano? com ele, o pastor mais lindo no mundo, né, velho? Agora é internacional. Agora internacional, Rapaz, exatamente. preciso vir mais vezes nesse podcast. Victor Amar. Ô, Vitão, Muito bom. eu vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei pro Vitor Fontana. Você Pergunte. se importa, porque a minha irmã é Victoria, Uhum. mas eu nunca chamei ela de Victoria. Alguém te chama de Victor? Cara, hoje o pessoal tá me chamando mais de Victor lá nos Estados Unidos Ah, porque tá. é o comum pra eles. Pronunciar Victor pra eles é mais estranho. Mas, cara, eu não tô nem vendo. Mas nem tua mãe te chamava de Victor? A minha mãe também não, ela chama de filho e tal, e vai. Quando ela vai falar meu nome pra alguém, aí ela usa às vezes Victor, às vezes Victor. mas Sério? também Porque a minha mãe, nem pros outros, ela não fala Victoria. vai Eu não sei o que Vitória. ela pôs. Vai, vai no Eu acho que papel é ficar mais bonito. estético do que fonético, né? Mano, Aí. mas esse rolê aí do C é de lá, então? Não, na verdade é da origem do nome. O nome é de origem latina. No latim ele tem esse fonema aí do C no meio. Pelo menos é o que me Victorious. contaram. Então fica de legal, da Victor hora. mesmo. Victor deve ser vencedor Isso, é isso aí. de Victorious. Que legal, Meu cara. Deus. Da hora. Top. Da hora, né? E aí, Vitor, como você tá? Cara, bom demais, bem demais. Feliz demais de estar aqui com vocês. Que bom que deu certo. Eu vim pra cá por Verdade. alguns dias e deu certo estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós viu? que agradecemos, mano. E aí, como que tá essa nova fase da vida? 9 meses já lá? Cara, 9 meses lá. Só pra deixar claro, vamos fazer o Fazer o- background, né? Ó, Nossa, hoje eu vou- hoje Tá eu vou internacional Vamos, já. vamos apresentar o convidado, né? Vamos lá, vamos lá. O Vitão, ele é pastor, ele teve muitos anos com a gente ali na Comunidade da Esperança. Eu fiquei ali 6 anos, então desde o... Você ficou quanto tempo lá? Ah, cara, desde que começou. Antes eu era da Central, né? Da Nazareno Central. Verdade. Quando começou o trabalho na comunidade, fomos pra lá também, eu e minha família. Estamos lá desde o... E aí você foi consagrado ou ordenado pastor ali na Comunidade da Esperança. E aí faz 9 meses que você tá morando em Orlando. Tô morando na região de Orlando, uma cidadezinha ali ao lado de Orlando. Como é que chama a cidade? O nome da cidade que eu estou é chamar Ocoee. Ela fica bem em fronteira com uma outra cidadezinha chamada Winter Garden. E é a região ali onde está a igreja. É tipo Campinas Paulínia? É isso, Entendi. coladinho ali, do lado do outro. Lá Entendi. tudo é 20, 30 minutos de distância, uma coisa da outra. Legal. E lá, os carros são bons, né, mano? É rapidão pra andar. E, cara, as Lá estradas tem são boas, Tesla. hein? Rapaz. Tesla, bastante Cara, Tesla. tem Tesla a rodo. E você para nos postos lá, um atrás do outro, os carregadores da Tesla. Que legal, tudo velho. tem uma estrutura boa. A galera toda tem Tesla lá. o Que pessoal legal. gosta. Você sabe que o Vitão,
ele foi o primeiro pastor que eu vi pregando na comunidade. Rapaz, que resposta, hein? É, mano. Ou podia dar muito certo, ou podia dar muito. Foi o Aguiar, mano. Não, foi o Vitão, Não mano. foi o Aguiar aquele dia que ele botou o sapato na mesa? Não, mano. Foi assim, a gente fez o GC durante umas 2 semanas, aí você me convidou pra ir. Tá. Isso, o pastor Giovanni não era da igreja ainda. Tava sendo Verdade, pastor você jovem. foi antes do pastor Giovanni. Verdade, Eu verdade. fui bem na transição. Bem lá. na fase dele. Aí, mano, eu lembro até o tema da pregação, velho. Ó. Você mastigou pra gente o Pai Nosso. Que demais, Glória. Ó. Nossa, você Aí, lembra umas coisas eu muito lembro, cara. loucas. Mas, cara, falar pra você que agora que ele falou, eu lembro. Você, tanto que a primeira vez que você foi lá, você sentou à esquerda, não foi? No Isso. cantinho ali, tava É. você e mais algumas pessoas ali à esquerda, tá vendo? Só Eu nem lembrei. lembro de ter ido nesse A época do Mentos, lembra que eu fazia no meio da pregação? E aí, alguém quer? Ele era meio desrespeitoso. É. Ele tinha os rolês ali. Ele ficou tão acostumado a ficar tão quieto na católica que ele foi pra evangélica. Quero fazer Ele barulho. queria Exatamente, participar ali. exatamente, É isso. É isso. Ô, Vitão, e como que tá sendo a experiência lá, cara? Cara, assim, fantástico. É o que eu tenho falado para todo mundo. Porque eu tive essa mudança de sair de uma carreira na área de TI, de ter uma carreira de mercado há muito tempo, entrar 100% no ministério pastoral lá, com jovens e adolescentes lá, e junto com isso, mudar de país, mudar de comunidade, de igreja ali em si, família para cá, amigos para cá. Então foi uma mudança, foi começar tudo do zero, né? Mas tem sido fantástico. Mas por isso eu tenho dito para todo mundo, é a coisa mais difícil que eu já fiz, mas também é a coisa mais significativa que eu já fiz. Você já se adaptou? Cara, eu posso dizer que eu tô ali uns 90%. Entendi. Ainda não completei o primeiro ano. O pessoal costuma brincar lá quando você muda para lá. O primeiro ano é sempre mais difícil. Pois o segundo ano já tá um pouquinho mais acomodado. E assim vai, e você tá em casa. Mas, cara, assim, tem todo o apoio da comunidade lá. Tem alguns familiares lá também. E Deus vai dando graça, né? Tem esse fator. As coisas funcionam muito bem lá também. Então, não significa que é fácil. Mas a gente vai indo um dia de cada vez. E qual que foi a parte mais difícil da adaptação, Vitão, que você acha? Cara, eu acho que logo de cara, o primeiro foi o seguinte, foi eu estar muito inserido aqui num grupo, numa comunidade, com amigos aqui, o pessoal daqui a gente saía sempre, chegava pós-culto, sempre ia fazer alguma coisa, durante a semana, sempre programava alguma coisa, e sempre que o meu trabalho me permitia também, né, que a rotina era intensa. Mas nos primeiros finais de semana chegando, foi totalmente diferente, porque por mais que eu fui como pastor na igreja, as pessoas não me conheciam, eu não conhecia as pessoas. É diferente de você construir essa amizade já de longo prazo. Então, Verdade. isso foi um primeiro ponto que levou a essa primeira adaptação. De, às vezes, acabar o culto, beleza, eu vou para casa. E a gente está acostumado com uma rotina muito mais de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que já mudou completamente hoje. O trabalho cresceu, os jovens chegaram, já tem uma dinâmica diferente. Mas isso foi uma adaptação. Cultura e o país e as coisas como são feitas lá, por mais que eu confesso que eu gostei muito de muitas coisas que eu vi diferentes lá, porque ajudam demais, né, e são práticas, mas eu acho que é essa adequação de mudar tudo e de entrar no ministério em tempo integral, também é Nossa, totalmente verdade, teve diferente. esse detalhe, é verdade. Ô, Vitão, e lá como que chama a igreja? Chama Vida Church. Vida Church. É uma igreja para nativos ou é uma igreja para brasileiros que estão lá? Como que funciona? A proposta da igreja sempre foi ser multicultural. Então a gente está lá para receber e cuidar de todos. Ou seja, tanto que agora que nós estamos, quando nós expandimos, né, aumentamos a quantidade de culto, estamos com os 2 cultos, no primeiro culto tem sempre ali de prontidão tradução do português para inglês ou português para espanhol, com radinho, essas coisas, porque a proposta sempre foi ser multicultural, então tanto o pessoal de língua hispana quanto americano, mas é uma igreja de maioria brasileira, os pastores fundadores são brasileiros, então a grande maioria da comunidade ali é brasileira, ainda que a gente tenha algumas pessoas de outras nacionalidades que moram lá, alguns americanos, mas de sua maioria brasileira. O culto é em português. O culto é em português. Exceto para programação de adolescentes, que a gente às vezes, insere bastante o inglês. Mesmo porque a maioria brasileira. Mesmo a maioria brasileira, porque Pra dar vivência também. e eles moram lá, a maioria deles chegou há tanto tempo lá que às vezes você conversar com ele em português é mais difícil para ele te entender do que em inglês. Às vezes uma pregação em português faz muito mais sentido que uma pregação em inglês faz muito mais sentido que uma em português. Porque estão na escola, vivência de escola, amigo, tudo americano, então
Isso muda. Eu vi alguma coisa em espanhol também? Foi A isso? gente tinha um culto em espanhol, que agora a gente reformulou com uma programação online, e a gente tem uma comunidade que a gente plantou na República Dominicana. A gente tem um trabalho missionário no Haiti, bem numa cidade, bem fronteira com a República Dominicana. Então a gente tem uma escola que a gente mantém lá, com doações, o pessoal então apadrinha as crianças, e a gente atravessa a fronteira e agora começamos uma igreja na República Dominicana, e ali em espanhol. Então a gente tem uma programação e materiais voltados em espanhol, e antes nós tínhamos de domingo um culto em espanhol. Mas por uma série de decisões e até mesmo por preferência de muitos do culto em espanhol, a gente unificou ele com mais um culto em português. Legal, cara. Da Top hora. demais. Lá é uma região que tem bastante latino, né? Latino, brasileiro. Lá dá para você viver numa bolha de brasileiros e não falar inglês quase nada, quase nunca. Então é muito uma Sério? escolha. Caraca. Tem mercado brasileiro, tem farmácia brasileira, tem médico brasileiro, tem tudo brasileiro Você lá. consegue comprar Guaraná lá? Guaraná Antártica? Consegue. Você consegue. Lá tem os mercados que você vai e Legal. mercado que importa. Não, você compra tudo. Você compra até passatempo, Que da bolacha. hora, louco. Você imaginar, arroz, tio João, essas coisas. Guaraná Tem Jesus. essas coisas. O Guaraná Jesus, eu acho que deve ter. Eu nunca cheguei a procurar. Deve ter. Então, e a alimentação, como que foi pra adaptar lá? Porque lá é muito fast food, né, velho? E você Cara, voltou mais magro, né? glória a Deus. Então, foi pra lá e ele voltou mais magro do que engordou, velho. Cara, não é. Mas lá, assim, lá é um país de facilidades, né, cara? Tem tudo na mão. E comida lá, principalmente fast food, é muito barato. É gostoso o negócio. O negócio é bom. Tudo tem gordura ali, fritura, não sei, é bom demais. E tem muita disponibilidade em qualquer lugar, entrega e você vai. Cara, é muito fácil e muito acessível. Mas o que fez sentido, né, pra mim nesse sentido foi realmente essa preocupação de cuidar da saúde e sabendo até que eu tô num outro país. Lá, tudo o que eu comento lá nos Estados Unidos, tudo que é relacionado a consumo é muito barato. Então, roupa, eletrônico, carro, produto de mercado, doce, chocolate, sem imaginar, hambúrguer, essas coisas, é muito barato. Mas tudo que é relacionado à saúde e à manutenção da saúde é muito caro. Então, você ir ao médico é muito caro. Uma noite no hospital é um absurdo de caro, mesmo você tendo um plano de saúde lá. Então, tudo isso é muito caro. Atendimento médico, dentista é um absurdo de caro. Então, tudo que é relacionado a essa manutenção da saúde, e até mesmo comidas mais saudáveis, já são um pouco mais caras. É mais caro. Então eu tive que tomar essa decisão. E eu tive muito apoio também eu comecei a treinar com um rapaz lá que é personal na igreja, o cara é fantástico e passou um plano alimentar, então ajudou a tomar essa decisão. Mas se você não está consciente de que você tem que ser responsável pela sua saúde, pelo seu bem-estar lá, cara, opções não faltam. Você comer frango frito de manhã, hambúrguer no almoço e assim vai. Da hora. Ô, Vitão, já entrando um pouco a gente tá falando lá sobre os Estados Unidos, mas como que foi essa... Porque assim, você tinha uma carreira consolidada aqui no Brasil, né? Você era gerente já, né? Tava numa posição executiva já. E aí teve essa virada, assim, porque além do que você falou de mudar de país, foi também abandonar, vamos dizer assim, largar uma carreira que você demorou anos para construir, né? E a gente, lógico, a gente sabe que é um chamado de Deus, mas tem a parte também de ser humano de não querer soltar, né? Como que foi aí esse entendimento, essa compreensão tua de que era algo de Deus para aquele momento da tua vida? Legal, cara, assim... Ih, a Luiz... Luizinha foi? Apagou, poltergeist. Pode continuar, gente. Beleza. Não, a grande... que eu tenho falado muito para bastante gente. Tem duas coisas na vida cristã que sempre me preocupam muito. Oferecer a Deus algo que ele não pediu e negar a ele algo que ele está me pedindo. Então é sempre navegando desses lados. Dos dois jeitos a gente quebra a cara. Se a gente deixa de obedecer algo que Deus nos pediu, a gente vai quebrar a cara. Se a gente quer dar algo a ele que ele não pediu, quando chegar um momento difícil, o aperto, a gente fala, pô, mas Deus, eu tô te oferecendo isso. E é capaz de Deus olhar pra gente e falar, mas eu não te pedi pra fazer isso. Então, minha preocupação com o ministério era essa. Não era não somente pensando na carreira, nessas coisas, mas tá bom, Deus, eu tô sendo negligente com algo que você tá me pedindo a fazer e tô trabalhando numa multinacional e não tô entrando no ministério em tempo integral, ou eu tô querendo entrar em algo que ainda não é o momento, que o Senhor não me chamou, e sempre orando, pedindo muita clareza a Deus, falando assim, ó, me dá certeza daquilo que o Senhor quer que eu faça, porque se o Senhor me der certeza, eu vou, e eu faço. Tinha toda essa questão de realmente comodidade, carreira bem estabelecida, tudo muito bem aqui, tudo armado, vida confortável.
Mas Deus falou muito claramente comigo em diversos momentos. Faltou ele botar um outdoor aqui na Norte Sul dizendo vai. Com o meu nome falando vai. E aí quando eu comecei realmente orando e buscando e pedindo essa direção a ele, ele me deu essa clareza que ela foi não só natural, não só entendimento, mas espiritual, de forma que o perfeito amor lançou fora todo medo. Então eu não tinha medo de ir. No começo eu estava assustado, falei, Deus, e agora? Será que eu vou? Senão, quando eu comecei a pedir esse direcionamento para Deus, ele me deu a convicção de que ele estava me chamando, então eu não tinha mais medo, eu tinha frio na barriga. O frio na barriga estava lá o tempo todo, meu Deus, e o que pode acontecer? Mas não tinha mais medo. E essa convicção de que era o que Deus esperava de mim me ajudou demais a tomar esse passo. Mas não foi fácil. É um recomeço. Começar tudo do zero. E financeiramente, ministerialmente, em relacionamentos, em tudo. Ô, Vitão, e você falou sobre convicções, né? Você consegue citar, tipo, por exemplo, como que foi esse processo? Porque, assim, foi só no que você sentiu Deus falando com você? Você consegue citar, assim? Claro. O que acontece? Expandindo um pouquinho, né, meu chamado pastoral eu recebi na adolescência. Quando Deus falou comigo na minha adolescência que ele me chamava para o ministério pastoral, eu tinha uma convicção clara que era um chamado. E, de novo, isso a gente não explica, né? Aquela convicção que é aquela certeza clara no teu coração de que Deus está te chamando e te falando para algo. E ele falou, ministério pastoral em tempo integral. Eu falei, tá bom, Deus, vambora. Só que em todo momento ele me direcionava, ele abriu essa porta na IBM. Não entrei nem como estagiário, eu já entrei efetivo na época numa terceira, trabalhando lá no meu primeiro semestre de faculdade, sem ter experiência nenhuma em outra empresa, e fiquei lá 12 anos, crescendo, recebendo, Deus abrindo portas. Mas eu tinha essa convicção, só que eu sabia também que não era a hora. E aí quando eu fui para lá, eu fui para os Estados Unidos para visitar uns parentes que estão lá, fui conhecer a igreja que eles frequentam, e conheci os pastores da igreja, me convidaram para pregar, e foi lá que teve essa conexão com a igreja, né? Mas conforme eu preparava, orava a respeito do que eu ia pregar e preparava o sermão, era Deus falando comigo, uma cajadada atrás da outra, assim, chamando a atenção. E a pregação que eu fiz, mesmo antes do próprio pastor lá me fazer o convite, era a respeito de seguir a Jesus e o que você talvez teria que deixar para segui-lo. E conforme eu preparava, Deus ia falando comigo a respeito dessa questão ministerial. E claramente, conforme os textos, de não olhar para trás, eu me preocupava com minha mãe, com minha tia aqui no Brasil, e falava quem que vai cuidar delas, como é que as coisas vão acontecer. Minha tia tinha uma situação bem, bem complicada no joelho. E Deus foi falando comigo e direcionou, não, vai, deixa que eu cuido. Eu posso cuidar delas muito melhor que você. Ele foi dando convicção. Depois disso, eu entrava num culto, em algum momento, Deus usava alguém para falar comigo a respeito daquilo. E não necessariamente a pessoa vindo e dizendo, isso que te digo, vai ser assim. Mas numa abertura de um culto, a pessoa ministrando sobre um texto, falando sobre não ter medo em direção àquilo que Deus te chamou e confiando que Ele vai cuidar e que Ele vai direcionar. Isso, o primeiro culto que eu voltei depois de ir. Era um texto que a pessoa não ia usar e ela mesma fala, não, eu fui lá e usei esse texto em todos os momentos, conforme as coisas iam acontecendo. E o segundo motivo é que tudo foi muito fácil, assim, fácil no sentido de que Deus conduziu tudo. Minha documentação de visto foi aprovada em 3 dias, assim, foi tudo extremamente rápido. São algumas das coisas que eu vi a mão de Deus conduzindo e preparando. Mano, você sabe que quando tem decisões, assim, muito fortes na vida, assim, tem aquela passagem, né, no deserto que Jesus fala, né, que não pode tentar, né, Deus, né? E eu não sei se vocês vão poder falar agora se eu tô certo ou tô fazendo errado. Às vezes eu falo, Deus, me mostra que, se não for da tua vontade, me mostra que dá errado, sabe? Isso aí é uma forma de tentar Deus, mano? Não, né? Tipo, Pode falar. Aí, tipo, eu falo, sei lá, mano. Sei lá, vamos supor, eu vou pros Estados Unidos. Sei lá, se não for pra acontecer, Deus, sei lá, mostra com alguma coisa errada que não vai dar certo. Saca? Porque tentar a Deus, ele entra num aspecto muito específico ali da tentação de Jesus no deserto, que o diabo estava tentando dizer, vamos ver se ele cumpre o que ele prometeu, vamos ver se ele é Deus mesmo. Então a provocação, tentar a Deus é isso. Deus, se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor falou que tem poder, né? Se o Senhor tem poder mesmo, o Senhor faz cair chuva só nesse pedaço aqui, quando você vê a prova que Gideão fez. Mas não, nesse caso você não está tentando a Deus, dizendo, Deus, vamos ver se o Senhor pode mesmo, vamos ver se o Senhor é Deus mesmo, aí o Senhor vai fazer. Não, está dizendo, Senhor,
Me ajuda a entender a tua direção e a tua vontade. E você pede um sinal. O que eu posso te dizer? É uma forma bem, assim, há muito espaço para Deus falar conosco através do nosso tempo de oração, palavra e tantas outras coisas. Quando a gente pede sinais assim, Deus pode fazê-los, Deus pode não fazê-los. Ele já fez, já vi ele fazendo comigo, já vi ele fazendo com outras pessoas, já vi ele não respondendo, e aí a gente tem que tomar cuidado, se não acontece o sinal, pô, então Deus está dizendo não, será que é isso mesmo? Então a gente tem que ter muita sabedoria na hora dessas confirmações, mas ele pode falar dessas formas, é muito da intenção do teu coração. Isso aí é verdade, cara. Tipo, às vezes a gente, sei lá, tem alguma coisa dando errado na nossa vida, se a gente fala, não, Deus não quer, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Que não é sempre assim, né? Não é porque, sei lá, mano, sei lá, eu tenho um chamado pastoral. Aí, nossa, cara, no seminário tá dando tudo errado, eu não tô conseguindo, sei lá, tirar nota. A culpa é tua. Mano, não, mas um exemplo assim, sei lá, meu relacionamento com o reitor tá ruim, sei lá, tá sendo muito difícil, sabe? Às vezes a pessoa tem esse pensamento, vai falar, não, mano, será que é pra mim? Será que é isso mesmo? Será que Deus tá me... né? Então, realmente, cara, é uma linha tênue, né? É uma linha tênue que a gente tem que ficar esperto. A gente tem que ter muito cuidado. É isso aí. Ô, Vitão, e eu queria falar um pouco, mano, passear um pouco na sua história, né? Vitão, quando era Vitinho ainda. Ó, aí como que foi, mano? Você nasceu aonde? Como que foi a sua experiência, a primeira experiência com a igreja? Bom. Sempre foi na igreja? Conta pra gente. Bom, nasceu aonde? Eu já ia soltar aquelas piadinhas do pastor Giovanni, lembramos de você. Eu nasci na maternidade, brincadeira. Porque todo mundo que vem aqui fala que nasceu na igreja. Eu falei, mano, não é possível. Rapaz, pensa na igreja. Já imaginou, cara, no meio do culto lá, de repente, o pessoal adorando, tem a irmã em trabalho de parto. Então. Pode todo acontecer. Mundo fala isso aqui, né? Olha lá. Mas, cara, então não nasci na igreja, foi na maternidade mesmo. Mas daqui de Campinas. Quando criança ainda, minha mãe era católica, minha bisavó veio da Itália, então tinha uma tradição católica bem, bem forte. Só que meus avós me conduziram a mim e minha mãe para a igreja presbiteriana. E isso quando eu era criança, tinha 4, 5 anos, então eu tenho algumas lembranças da igreja católica, de ir lá pegar a hóstia com o padre, de passar e ver as imagens na capela aqui em Campinas, e aí tinha uma que tinha Jesus deitado num túmulo todo machucado, eu olhava e falava, nossa, que dó dele, que ele tá machucado assim, porque eu era criança, eu não entendi o que estava acontecendo, tinha 4, 5 anos de idade. Fomos para a presbiteriana, lá eu fui batizado de novo, então já tinha sido batismo infantil lá. A presbiteriana, tipo, porque por mais que os dois sejam pedobatistas, né? A católica e a presbiteriana, quando você foi pra presbiteriana, batizou de novo. Sim. E aí, assim, eu brinco que eu fui, a gente vai chegar lá, né, mas eu fui batizado para não ter dúvida qual que é o batismo certo, me batizaram dos 3 jeitos. Porque na católica foi a fusão, né? Derramou a aguinha na cabeça. A presbiteriana, eu lembro da cena, fomos lá na frente, o pastor passou o copinho, molhou os dedinhos, daquela aspergida, espirrou e tava batizado. E eu também, de novo, ainda não entendendo. Eu sei que foi lá que eu me converti. Foi uma experiência até engraçada, depois que eu fui perceber. Foi um pastor de fora, pregador de fora. A igreja era extremamente tradicional. Então tinha o presbitério lá em cima, não tinha esse conceito que a gente tem de plataforma. E tinha o louvor, eram 2 senhoras que tocavam órgãos, mesmo um em cada canto da igreja. E tudo no boletim, quais eram os hinos e tudo. E um dia foi esse pastor de fora e ele pregou, e ele ao final fez um chamado ao apelo para aceitar Jesus. Quem queria aceitar Jesus fosse lá na frente. Isso nunca aconteceria naquela igreja, talvez em outras possa acontecer hoje, porque o chamado ao altar é uma tradição wesleyana. Não chega a ser, não, é uma tradição reformada, e aquilo... e eu senti no meu coração e fui, isso com 6 anos de idade, e fui até lá à frente chorando demais, e sem saber o porquê eu tava chorando, né? E não havia, talvez, das pessoas que estavam próximas ali um entendimento do que era aquilo, que era uma manifestação do toque, da presença do Espírito Santo, de Deus quebrantando o coração, de uma experiência com Deus. E eu voltei chorando, não entendi o que aconteceu e seguiu. E continuei lá por vários anos, a gente continuou, até que algo despertou no meu coração, de que eu estava na igreja, mas que estava faltando alguma coisa ainda. Meu relacionamento com Deus não estava do jeito que ele tinha que ser. E eu lembro de sentado num banco um dia,
parar um pouco antes de ir embora do culto. Falar e orar a Deus, o que estava clamando no meu coração. Senhor, eu preciso te conhecer, se revela a mim, tá faltando alguma coisa. Eu lembro de até ficar um pouco emocionado, mas, Senhor, eu preciso te conhecer, se revela a mim. Passado algum tempo, eu me mudei para a escola, que é mantida pela Nazareno, e lá fiz amigos que me levaram para Nazareno Central, onde eu estava. E lá eu tive uma experiência com o Espírito Santo, algo que mudou minha história, que não foi nada externo, foi muito interessante, que me lembrou muito a experiência do coração aquecido mesmo, de Deus incendiando meu coração com o Espírito Santo e com vontade de servi-lo, buscá-lo, e minha vida também ali nunca mais foi a mesma. Então minha trajetória foi essa. Isso com 6 anos? Com 6 anos? Com 6 anos foi na Presbiteriana. E depois você teve a experiência no... Eu fui lá com uns 13, 14 anos. Que você chorou e foi na Central. Que aí eu chorei e fui na Central. É isso. É que eu também contei pela metade, né? Eu fui pulando as datas ali, eu contei de qualquer jeito. A experiência que ele chorou, que ele foi no apelo, foi na Presbiteriana ainda. Ah, tá. Foi na Presbiteriana. Foi na Presbiteriana. Tá. Uhum. E aí passou o tempo lá, perto da minha adolescência ali, 12, 13 anos, que foi quando eu fiz essa oração, falando, Deus, eu preciso te conhecer, se revela a mim. Uhum. E aí foi quando eu passei a estudar lá no Jaime Crates, na escola ali que é vinculada a Nazareno, e conheci amigos que frequentavam o Nazatim na época. E eles me levaram até lá. E conheci, mas fiz algumas amizades. Já era o Cristo ou não? Não, ainda não, era antes dele, ainda era o pastor Flávio Barbosa. Inclusive tá lá em Orlando também. Tá lá em Orlando, encontrei com ele lá. Fico entregando a idade dele, porque ele foi meu pastor quando eu era adolescente, né? Então você imagina, eu conto pra todo mundo lá na igreja dele, porque, né? Pode deixar. Mas e foi nisso, nessa época aí de adolescência, fui pro Nazatim, fui pra Nazareno Central, a gente começou a frequentar. Eu ainda fui um pouco resistente, mas a gente foi. E lá Deus mudou minha história, despertou meu coração, comecei a me envolver lá, a servir lá e ficamos lá fiquei lá até a comunidade começar, e da comunidade fui para os Estados Unidos. Vocês foram para a comunidade por causa da proximidade dali onde vocês moravam? Foi principalmente, acho que proximidade e um pouco, a gente começou no começo para apoiar. Então não tinha ninguém pra tocar, às vezes eu ajudava no louvor. Acho que é bom explicar, então, que nem todo mundo conhece. A comunidade ela é uma extensão da Nazareno Central, né? Isso. Então, você, ali, não é que você tava saindo da Nazareno Central e indo pra comunidade. É a mesma igreja. É a filha, né? É a ideia de que havia necessidade, talvez, de um trabalho ali, principalmente aproveitando os alunos da escola e tudo. Então, por existir uma escola, ali não poderia se ter um templo. Mas como existe a escola, e a escola é uma escola confessional, a escola tinha direito a ter o seu templo. Então construiu-se um templo, que hoje é a comunidade, e começou-se um trabalho ali, mas completamente ligado a Nazareno Central, como parte do trabalho da Nazareno Central. E aí a gente mora ali perto, e eu morava no caso, né? E pela necessidade do trabalho, pessoas precisando de ajuda, a gente começou a se envolver e criamos raízes lá, e ficamos lá. Legal. Esse lance do Jaime Crates, você sabe como que aconteceu? Da igreja? O quê? Eu vi o Aguiar falando uma vez. Que ele falou assim, que ali não pode ter igreja, né? O bairro Aí ele falou, não, mas pô, tem o São José, que é ali, né, na região, e que tem igreja, então a gente pode ter sim, mano. Aí ele achou essa brecha, né, pra ter a... É que eu acho que a igreja ali funciona como se fosse a capela da escola. Capela, né? isso que acaba sendo... Isso, exatamente isso, a capela da escola, isso. Ô, Vitão, e aí, deixa eu te perguntar, não sei, você vai querer falar mais alguma coisa de, tipo, timeline, assim, da galinha do Vitão? Mano, eu não sei, eu acho que talvez você lembra quando que foi o Day One, assim, pra chamado pastoral? Nossa, até você tá gastando, hein? Aí, Day One, rapaz, tá muito internacional. Tô fazendo Duolingo, cara. Tô fazendo Duolingo. Que isso, hein? Intensivo. 150 dias. Rapaz, não, cara, já dá pra você ir lá pregar inglês, cara. Já tá no jeito. Daqui a pouco tamo lá. Cara, isso é uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Que eu falei do batismo na Nazareno, já me batizaram por imersão. Aí já foi. É verdade. Aí foi os 3. Aí foi pra completar a trindade ali, né? Você tem a cartilha completa. Na dúvida, perfuraram todos os cartões, aquela carteira de vacinação, né? Com dose de reforço, com tudo. Aí, cara, o Day One, o que eu lembro é o seguinte: eu lembro de um dia, a gente tava no Nazatim, quem foi pregar foi o pastor Ernesto, lá da Central também, que ele liderava o trabalho com grupos pequenos. Ele foi convidar os adolescentes para abrirem um grupo pequeno na sua casa. Ele chamou à frente quem gostaria de abrir sua casa e servir naquele momento, compartilhando a palavra em casa. E alguma coisa despertou ali no meu coração e falei, eu vou. Eu fui primeiro aí. Fui primeiro lá na frente, ajoelhei, orei. Eu lembro que ele orou comigo. Algumas pessoas depois foram também, aí se ajoelharam lá, oraram. E
conforme eu estudava, eu vi que alguma coisa se acendia ali no meu coração. Um desejo de compartilhar a palavra, mas também não só isso, que eu começava a me preocupar com as pessoas ao redor, em cuidar delas, em estar com elas. E essa convicção de que Deus me chamava para o ministério foi ficando cada vez mais clara e mais forte. Não posso dizer que foi um dia só que falou assim, é isso, hoje já entendi tudo, eu vou ser pastor, entendi tudo. Mas esse negócio foi acendendo no meu coração, e quanto mais eu estudava, quanto mais eu buscava, quanto mais eu me aprofundava na minha comunhão com Deus, mais claro ficava para mim que Deus me chamava para aquilo. Algo que para mim foi muito interessante é que não teve, por muitos anos, eu tive a convicção do chamado, mas não teve um profeta, uma pessoa que veio e me falou, isso que te digo que você vai ser pastor. Não, é Deus está te chamando para o ministério. Nunca teve a primeira confirmação não foi externa, foi interna. Foi Deus me dizendo, tô te chamando para o ministério. E depois, anos depois, Deus usou algumas pessoas. Inclusive quando eu estava pensando em pular fora. Eu lembro que eu estava na Central um dia, conversando com a minha mãe na época, eu já tinha terminado a faculdade, pós-graduação. Eu falei, bom, agora acho que é hora de ir pro seminário. Estava conversando com ela e falando, olha, eu não sei se é isso que eu quero. Tava nisso, eu e ela, conversa baixinho, falando ali. De repente passa o pai de um amigo. Ele vira pra mim, assim, ele fala, e aí, tudo bem? Quanto tempo? Como é que você tá? E aí, você já foi pro seminário? Porque você tem chamado, viu? Tem que ir pro seminário, tá na hora de você ir pro seminário. E assim, eu tinha acabado de ter a conversa com ela, e ele não ouviu. Então, Deus usou, teve um acampamento, que chamaram a frente que a gente tinha chamado, e o cara falou especificamente comigo que ia ser pastor, agora, recentemente também, outras coisas, mas assim, a confirmação sempre primeiro foi interna. Ô, Vitão, mas eu acho que é legal a gente entrar nesse ponto, pra gente, acho que a gente nunca abordou esse tema aqui, da questão da testificação, da importância de ser testificado, chamado pela comunidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu acho que eu tenho chamado tal, e você vai gastar energia naquilo e, tipo, a comunidade não testifica esse chamado, seu pastor não testifica. Então é importante isso, né? Sim, sem dúvida. Existem para mim, tá? Minha visão, existem duas evidências importantíssimas do chamado ministerial. A primeira, ela é sim interna, essa convicção interna. A segunda, da comunidade. Porque a comunidade, ela reconhece o pastor. A comunidade reconhece o chamado na sua vida. Se você tem o chamado pastoral, esse chamado naturalmente desperta em você características de um pastor e servo. E pastorear isso é cuidar de gente, é servir com a palavra, é servir aos outros. Então é aquele momento em que você está envolvido na tua igreja, você naturalmente, as pessoas te ouvem, te reconhecem, ouvem aquilo que você tem a dizer, veem em você um caráter diferente, veem em você alguém que está ali servindo. Porque senão realmente, às vezes o cara está dizendo que tem uma convicção de um chamado pastoral, mas dá um péssimo testemunho dentro da igreja, não serve em nada, não ajuda a carregar um copo d'água, e tá vendo o ministério pastoral como uma forma de ter destaque no meio do povo que tá ali. Então a comunidade precisa reconhecer, as pessoas precisam ver em você alguém com as características do ministério. E muitas vezes, Vitão, eu acho que a gente entra eu nem queria entrar muito na polêmica em si, nem em casos, mas a gente vê muitos casos de divisão de igreja ou de pessoas saindo de igrejas, montando a própria denominação, a própria igreja, por não ter esse reconhecimento da comunidade, e o cara vai forçar aquele ministério, né? Ele vai, tipo, não me aceitaram aqui, eu vou abrir outro negócio, né? Tem entender de que é algo que, tipo, não foi testificado, né? Eu tenho usado aquela frase, usei essa frase no sábado, usei de novo essa terça-feira. Quando eu gosto de uma analogia, eu uso muito Você gasta ela. Eu gasto ela. Até eu enjoar. Eu enjoei, eu troco. Eu sou assim também. Que é a história da tourada, do touro. Você vai ver uma tourada, o touro de toneladas morre por um toureiro de 40, 60 quilos. Mas por que ele morre? Porque ele tá atacando o inimigo errado. Ele acha o tempo todo que o inimigo dele é a capa. Então ele vai dando chifrada na capa, e cada chifrada que ele dá na capa, ele toma uma lançada, ele toma uma espadada, até o momento que ele não aguenta os ferimentos e morre. E a igreja muitas vezes faz isso, ela ataca o inimigo errado, ela acha que ela é o seu próprio inimigo, que o irmãozinho lá dentro é o seu inimigo, que o fulaninho que olhou torto e que não cumprimentou é o inimigo, e vai criando aquela batalha às vezes de ego dentro, ou não me reconheceu, ou realmente o cara quer forçar um chamado que talvez não esteja ali, ou quer pular etapas. Porque às vezes o cara até tem um chamado, mas não está maduro o suficiente ainda, precisa desenvolver aquele negócio de ouvir gente, um potencial tremendo, jogando a vida fora, porque quis pular etapas, aí o diabo vem com força e o cara não está preparado. E então a igreja às vezes fica se dilacerando internamente, brigando, e cria essa divisão, e um monte de gente se fere no meio do processo. Mas então realmente isso é muito perigoso.
Eu falo muito que o testemunho interno tem que existir, só pelo fato do seguinte: quando você toma uma decisão grande como essa, de um ministério em tempo integral, você tem que ter muita convicção de, olha, eu estou tomando essa decisão porque eu entendi que é o que eu tenho que fazer. Se der certo, bênção, deu certo, glória a Deus. Se der errado, eu vou enfrentar as consequências disso. Porque senão, quando der errado, e se der errado, quando não, né? Se vier a dar errado, o cara vai falar, mas por que eu vi a irmãzinha fulana da igreja que me chamava pastor? Por que eu dei ouvido para as pessoas que ficavam falando que eu era pastor e eu acreditei nelas? Aí a gente transfere a culpa para os outros. Então, tem que ter essa convicção, mas a igreja precisa reconhecer. E esse ponto é importante. Tem que tomar cuidado para não criar divisão e isso porque o cara quer ter o ministério dele. É porque hoje a gente tava até, acho que foi a gente que falou que hoje você acho que tem mais ou menos a mesma idade que eu, tem 32. Tem Sim, mesma coisa, mesma idade. A gente veio de uma época, Vitão, você ainda estudou em escola confessional, mas eu vim de uma época que eu era o único crente na sala. Não, principalmente lá pros décadas de 2000 ali. Mas hoje é cool ser crente, né? Você concorda comigo? Que tá tipo, cara, a gente vê... Sim. Pô, tem pastores que têm muito mais seguidores do que esses superstars, tipo... Então, e eu vejo que tem esse problema, assim, mais ainda hoje em dia, que as pessoas, elas querem ser referência, né? E isso, muitas vezes, faz com que elas batam de frente contra a comunidade que elas estão inseridas, né? Então, eu vejo que tem um movimento que tem acontecido e me preocupa, assim, sabe? De ver pessoas que estão querendo tanto criar essa... se criarem a si mesmos como referência e tem ido contra a comunidade local, né? O Leandro Vieira postou um negócio hoje, até depois eu posso até ler pra não falar besteira, mas ele fala assim, se você não serve na igreja local, você não serve pra servir a igreja em lugar nenhum. Porque é a igreja local que te forma, né? A igreja local que precisa de você ali no primeiro momento e você precisa dela. Então a gente vê eu vejo assim uma galera que é referência na internet, mas você não sabe de que igreja que aquela pessoa é. Mas é que tem uma galera também que vocês vão poder explicar melhor, obviamente, mas tem os evangelistas, né? Nem, por exemplo, sei lá, Luca Martini é um evangelista, só que assim, você não... Eu pelo menos não vejo... Mas, mano, todo evangelista... David Leonardo, ele não é pastor, né? Ele mesmo fala isso, né? Que ele é um evangelista, ele não tem ovelhas. Você percebeu, né? Que eu tento não falar nome e ele acaba... Ele já joga com ele. Não, mas é que você falou sobre o Instagram de pastores muito famosos e realmente, cara, o Dave é um cara que sofreu muito, né? Sofre até hoje muito hate em relação a isso. E até hoje, na Eliana, ele falou, mano. Na Eliana, ele falou, acho que por conta de tanto hate. Ele falou, gente, eu não tenho ovelha, eu sou um evangelista. Eu tô pra transmitir a mensagem, sabe? Eu tenho uma igreja local, frequento, mas eu não sou pastor. Mas o mesmo... Aí o Vitão pode até discorrer sobre isso, mas mesmo o que vai pra fora, ele tem que ter um lugar é verdade. Uma base, né? Onde ele volta. Porque, gente, a ideia é a seguinte, nós somos parte da igreja, do corpo, e a gente tem essa igreja em duas dimensões. A gente está falando da igreja como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, corpo do qual Cristo é o cabeça, e esse é a igreja espiritual, ou seja, a igreja universal no sentido de a igreja que agrega a todos, não é a universal instituição em si, mas a igreja como um conjunto de todos que creem em Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador, segundo as Escrituras. Que alguns chamam de igreja invisível também, que é a igreja invisível. Só que existe a igreja visível, a igreja local é isso. A igreja visível é a manifestação palpável, e não é o prédio, é o grupo de pessoas ali, da qual você faz parte, é a manifestação palpável do corpo de Cristo ao qual você está conectado. Porque se você não está conectado a nenhuma, você está andando sozinho, você não está devidamente conectado ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo dá essa orientação. Tem muita gente que se engana deixando de congregar, achando que vai caminhar bem sozinho. Cara, você está exposto, você está ali, você está como quando você vê a manada ali de zebra na selva e o leão chegando, é a zebra que ficou mais para trás, que é a que vai dançar, a que tá no meio ali do pacote, tá protegida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. É fundamental esse envolvimento numa igreja local, porque ali você vai ser cuidado, ali você vai prestar conta para alguém, ali você vai ser alimentado, ali você, no momento de dificuldade, você vai ter gente para te estender a mão. Isso vai ser forjado o caráter, onde você vai perder a paciência, onde você vai ser podado, onde você vai ser podado, exatamente. E você tem que ter um coração disposto a servir. O evangelho é isso. O evangelho é a disposição de eu considerar as necessidades do outro antes das minhas. E aí eu preciso me preocupar em servir aos outros. Então, se eu não tenho um ambiente que eu sirvo, que eu sou cuidado, que eu cuido de outros, cara, eu tô fraco eu tô exposto e eu estou enfraquecendo a minha disciplina espiritual ali, na minha vida espiritual como parte da igreja. Verdade. O Vitor Fontana falou isso, né? O Vitor Fontana, não aqui, num vídeo que eu vi dele, ele falou, gente,
minha agenda não tem de domingo. Eu não faço agenda É de verdade. domingo. Ele falou aqui também, acho. Ele falou aqui acho também? Que sim, acho que sim. E aí ele falou que faz até sábado. E aí ele falou assim, gente, às vezes as pessoas acham que eu tô sendo meio egocêntrico de escolher um hotel bom, então, mas não é isso. É porque assim, no sábado, se eu venho pra, sei lá, Ribeirão Preto, que é mais longe de São Paulo, e eu tenho que dormir lá pra chegar em São Paulo depois, isso aí não foi ele que falou, tá? Eu tô só contextualizando. Eu preciso de um hotel bom, sabe? Eu preciso de um hotel bom pra descansar bem, pra chegar amanhã na minha igreja local e servir com excelência, Bom, sabe? E isso é muito legal, né? Dele ter falado. Verdade. Ele falou num vídeo muito legal, cara. E a gente tem vários exemplos de pastores assim, né, que não aceitam convites no dia da igreja. Mas, ô Vitão, você tava falando, eu tava pensando aqui, né? A gente vive numa geração hoje que 30 anos você tem que estar resolvido. Né? Então a gente vê que... Tô ferrado. Você tá 45? Tô ferrado, cara. Tô 30 anos Tá, mas, Já era. Já tá era. resolvido, mas já, mano, você tá careca. Resolveu já. Pelo que menos você- a careca tá resolvida. O penteado resolveu. Ô, Vitão, a gente vê assim que. E aí você. Por que eu tô falando isso, puxando esse assunto? Porque entra um pouco de encontro com o que a gente tá falando. Que existe uma dificuldade na nossa geração de seguir processos e de ser, a gente falou, podado aqui, usar a expressão. De quando a gente olha pra alguém, pra um pastor mais velho, pondo limites em pessoas que têm potencial, a gente acha que esse cara tá com ciúme, que ele não quer que a pessoa se desenvolva, mas na verdade ele já passou por esse caminho. E a gente vê que é uma geração que quer bombar muito rápido, né? Quer, como que chama? Viralizar muito rápido, né? Quer, Não quer flopar. A gente aprendeu esse fim de semana que é flopar. não quer flopar e quer ser referência muito cedo, Sim. né? Então isso também entra nessa questão que a gente tá colocando, né? Que como que a gente tem que olhar para aqueles... E a Bíblia fala isso, né? Eu não lembro onde. É Provérbios que fala dos cabelos brancos vem bons conselhos, o cabelo branco mostra a experiência da pessoa, enfim, acho que o ensino é esse, não lembro o texto de cor. Mas como que a gente tem que também... e aí eu entro no processo do ministério, né? Como que dói, às vezes, o processo do ministério e como que a gente vem de uma geração, assim, que não tá muito acostumada a processo, né? Com certeza. Eu gosto da ideia da galera não querer flopar, da galera querer ser referência muito cedo. E aí o exemplo é um pouquinho drástico, né? Se a gente volta lá para Gênesis para olhar para a Torre de Babel, a motivação das pessoas era a seguinte: Deus nos mandou nos espalhar pela terra, povoar a terra, mas não vamos obedecer o que Deus está falando. Vamos construir uma torre que chegue até o céu, porque aí o nosso nome vai ficar conhecido em toda a terra. A tentação de você ser famoso é perigosa e existe desde lá de trás. O povo queria construir a torre para ficar famoso, desobedecendo a Deus. E a gente tem que tomar cuidado com essa era em que você tem um aparelho na tua mão que que pode te dar exposição a milhões de pessoas ali. Do dia pra noite. Do dia para noite. E é por isso que esse cuidado de se ter um coração ensinável e de saber respeitar processos numa geração que é tudo em milésimos de segundo, você tem acesso ao que você quiser, é muito difícil. A base disso é o relativismo, que não posso nem dizer que é modelo da nossa época agora, mas que isso já vem sendo semeado aí nas últimas décadas, de que a verdade é relativa, de que você tem uma verdade, eu tenho outra, e que não tem problema nenhum, você acredita na sua, eu acredito na minha. E o que você constrói em cima disso? Então, se você não está me dando o que eu quero, se está dizendo que não é o momento ou que eu estou errado, não. A sua verdade é a sua, a minha é minha. Eu vou pegar a minha verdade e eu vou fazer o que eu quero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe um processo, existem uma série de coisas que precisam ser tratadas e amadurecidas. E, às vezes, esse tratamento, esse processo dói. E dói bastante. Só que é o que eu tenho comentado. Deus, ele chega, ele trata cirurgicamente em algumas coisas na gente, nesse processo que ele nos conduz, ministerial, pessoal, relacionamento em tudo, porque ele sabe que precisa de um tratamento ali. Ele vai cuidar de você, vai te tratar ali, mas vai doer um pouquinho. Só que se aquilo não é tratado, aquele negócio infecciona, daqui a pouco o diabo vem e arrebenta com você naquela área que não foi tratada. Então a gente precisa estar disposto a seguir esses processos de Deus. Mas realmente, a nossa geração, ela enfrenta essa dificuldade em ter um coração ensinável e em, às vezes, saber dizer, tá bom, eu vou esperar, eu vou parar, eu vou ouvir, talvez eu não seja dono da razão, talvez com 20 e poucos anos eu não sei de tudo ainda que eu tenho que saber. Vamos dar um exemplo na prática? Ixi. Depende, Cara, você vai um citar Vamos lá, nome. Guilherme, Não vou citar nome porque eu não tá. sei o nome da menina, mas o Vitor Fontana fez... Nossa, a gente tá citando bastante o Vitor Fontana. Virou Mano, uma das minhas... Todo Vitor é inteligente, cara. Olha lá que isso, Virou hein? uma das minhas Rapaz, referências, ele é cara, demais, graças ao mano. Heitor. Você conhece que ele? Eu conhecia. Cara, conheço pouco. Mas você sabe quem é? Sim. Eu acho que a menina chama Jéssica, não tenho certeza. Da menina do iPhone.
do iPhone XR. Tá ligado? Não, Vitória, acho que é Vitória. Vitória? É. Viu esse vídeo ou não? Cara, eu acho que não, eu tô Que, por fora aí. Tipo, resumindo, assim, ela fala assim, ó, tá vendo aqui um iPhone 11? Pra você chegar aqui no 11, você tem que passar pelo XR. Ela fez essa pregação, numa igreja. Eu sei. E aí o Vitor Fontana, ele falou, galera, ó, tô aqui, porque essa semana deu um maior escândalo, não sei se vocês acompanharam que ela foi num Sim, que ela foi no aniversário lá Sim, e tal. E, bom, a gente pode polemizar um pouquinho disso, mas... Também, vamos, pode falar sobre isso também, verdade. Então, vai cancelar. e aí, mano, o Vitor Fontana falou assim, ó, eu tô aqui pra defender a Vitória, não tô aqui pra falar mal dela, mas ele esculachou entre aspas, assim, né? Ele, Vitória, ó, tô falando pra você, esse vídeo vai chegar em você. Para de gravar vídeo, vem comigo, consegue meu contato, que meu contato é fácil de você achar. Consegue o meu contato, que eu vou conseguir uma vaga pra você no seminário que eu fiz. Olha o que ele fala, mano. Ele fala, faz o seminário que eu fiz, se prepara, não fica falando besteira, sabe? Ele falou nisso. E é um exemplo, né? Ela é uma ótima comunicadora, dá pra ver que, tipo, mano, ela consegue se comunicar, né? E aí ele faz diversos como que fala? Críticas. Eles falam assim, gente, a Vitória, ela tá triste porque ela tá perdendo o contrato de 30 mil reais por tipo de pregação que ela faz. Mas assim, o problema tá nos pastores que estão contratando ela também. Tipo, mano, ele rasga o verbo, sabe? É um vídeo super legal, cara, assim. E, enfim, ela é um exemplo, né, cara, que a gente tem que respeitar os processos. Às vezes, sim, ela tem, mas por conta de um celular, cara. Eu sou um exemplo. Tipo, anteontem, eu postei sobre ovos de galinhas felizes, né? Tipo, galera, comprem ovos de galinhas felizes, né? Porque a galinha presa sofre e tudo mais. Mano, umas 4 pessoas, tipo, é muita coisa pra mim. Veio mostrar, tipo, foto no WhatsApp, mandou pra mim. Ó, Carlinhos, tô comprando por sua causa, porque você falou. Mano, que isso, cara? Então, assim, é muito perigoso, né? A gente tem que saber o que tá falando. Aqui, eu vou ser sincero, assim, eu morro de medo, mano, aqui no podcast, porque eu sei que é um público que é majoritariamente de igreja e que eu posso falar a qualquer momento é uma merda aqui, sei lá. Pronto. E falar alguma coisa, né? Mas assim, enfim, é super legal isso que vocês estão falando aí de processos, a gente tem que respeitar e tal. E aí foi. Se arrependeu de ter Já acertou. Cara, isso é importantíssimo. A gente tem essa pressão por saber de tudo e querer, e às vezes querer mostrar que a gente sabe e não assumir às vezes o que a gente não sabe. E a gente precisa passar por esse processo, ter o conteúdo. Porque para você, cara, se você quiser escrever um livro hoje, você escreve muito fácil. Você pega um tema que você acha interessante, ou melhor, você vai em algum dos sites que vão te dar quais são os trends principais de assuntos que estão sendo procurados hoje. Você escreve um esbocinho, joga no ChatGPT, você tem um livro ali, você já tem o conteúdo. Você manda isso para publicar. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon tem um serviço que é de publicação. Você manda um manuscrito, ele fica disponível no catálogo deles. Na hora que alguém comprar o livro, a própria parceria da Amazon já imprime em capa e envia para a pessoa. Ô, louco. Isso é assim, rapidinho. Rapidinho. Isso é só lá? Lá, eu não sei se tem aqui, mas lá tem esse negócio. Então, assim, você faz, mas, cara, você tem o conteúdo de vida que comprova a experiência daquilo que você está querendo dizer, entendeu? Você viveu esses processos, você amadureceu, porque eu posso dizer para vocês, eu já preguei sobre ser fiel em meio aos sofrimentos, sem estar passando por sofrimentos, mas quando eu preguei sobre ser fiel em meio aos sofrimentos, depois de ter sido amassado, moído em meio ao ministério, cara, isso foi completamente diferente, não só pela maneira como Deus usou aquilo que eu vivi para que eu pudesse ser mais efetivo na ministração do que eu estava dizendo, como na minha compaixão com quem estava passando por aquele momento. Porque às vezes a gente tem essa eu tô falando de algo que eu não vivi, eu me coloco num patamar mais elevado, do tipo, cara, você tem que aguentar firme, tá doendo, mas continua. Outra coisa é você dizer, cara, tem que continuar mesmo em meio à dor, mas sabendo que dói demais. E sabendo que ali no meio da sua dor, Deus veio com graça e com socorro sobre você, que te levantou e te fez caminhar em frente. Isso é importante falar, cara. Você tá seguindo Jesus, procurando paz, né, Vitão? Procurando uma vida tranquila. Mano, você tá na religião errada. O C.S. Lewis falava isso. Ele fala... Você quer uma religião confortável, eu não te indico o cristianismo.
Porque, mano, às vezes eu vejo a pessoa, sabe, tipo, mano, tudo bem, cara, a gente tem que respeitar a dor da pessoa, mas às vezes a pessoa tá, nossa, mano, tá ligado aquela pessoa que te suga toda a energia? Fala, mano, passa, eu sei que é difícil, mano, mas eu passei e eu posso falar, velho. Tipo, tenta ver as coisas boas no meio das tribulações, dos dias ruins, sabe? Né? Continua caminhando, confia em Deus, cara, a gente confia, a gente tem que confiar que Deus tá no controle de tudo, e é isso, mano. É isso. Tem um... Desculpa, não, pode falar. Tem um livro do Louis Giglio que eu tenho falado pra bastante gente a respeito dele. Que eu tô lendo. Se chama Louis Giglio. Ele é o pastor sênior da Passion, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Ele tem um livro que me chamou a atenção, porque eu vi o livro um dia no Walmart lá nos Estados Unidos e tava lá amarelão, assim, chamou a atenção. Diz o seguinte, o título traduzido é Não dê ao inimigo um assento na sua mesa. E ele fala justamente isso, de um momento que ele se sentia frustrado, ferido, em meio ao ministério, injustiçado, e que ele foi conversar com um amigo dele, desabafando e falando, aconteceram algumas situações, e ele se sentiu aí sim vingado, e que deu tudo certo, ele foi falar com o amigo dele, e o amigo dele mandou essa frase, dizendo, olha, não dê ao inimigo um lugar na sua mesa. E às vezes a gente faz isso, a gente está em meio ao sofrimento, em meio a um momento de dificuldade, e a gente começa a ouvir pensamentos que a gente não deveria ouvir, a gente dá um lugar, como se estivesse dando uma cadeira aqui pro diabo sentar na mesa, e começar a falar as ideias dele pra gente, e a gente começar a dar atenção para aquilo que ele está dizendo. E às vezes a gente faz isso, o diabo é o primeiro a querer, não querendo super espiritualizar, mas a potencializar o nosso sofrimento como uma fonte de desespero e começar a corroborar com pensamentos que às vezes já surgem na nossa mente e sussurrar umas coisinhas assim, tá vendo? Vai dar tudo errado, tá vendo? Você não tem capacidade, não vai conseguir, tá vendo? Ó, sua vida acabou aí. E às vezes a gente faz isso, a gente dá um lugar para ele. Ele usa uma analogia muito interessante, ele diz, olha, usando o Salmo 23 também, eu não posso impedir que o diabo fique rodando ao redor, mas eu posso impedi-lo de ter um lugar na minha mesa. Então eu posso escolher não ouvi-lo. E a gente tem que ter essa postura, mesmo em meio aos sofrimentos. E isso aconteceu comigo. Eu percebi que em alguns momentos, passando por extremo, no meu processo de tratamento dentro do ministério, eu estava dando ouvidos a pensamentos que eu não deveria dar ouvidos, porque estavam me destruindo, estavam me corroendo por dentro. E aí, despertou ali, cara, eu preciso ouvir a pessoa certa, preciso ouvir o Espírito Santo. E aí é um momento que você tem que ter essa disciplina de voltar para as Escrituras, olhar as promessas de verdade de Deus ali, que não é a promessa que ele vai te dar um carro zero, que ele vai te dar milhões de dólares, nada disso, mas é que ele tá contigo, que ele vai te dar força, que ele vai te suprir, que ele vai cuidar de você, e se agarrar a essas promessas, sabendo que tá doendo, mas Deus não me abandonou, tá doendo, mas eu sei que ele vai cuidar de mim nisso, e que esse processo vai acabar, e que ele vai me conduzir ao longo disso. Ô Vitão, mas aí você entrou num ponto que a gente conversou com o Costela aqui, com o André. Não sei se esse episódio vai antes ou depois do Dé, mas enfim. Essa questão de muitas vezes a gente enxergar as promessas de Deus diferente do que elas são de fato na palavra. Isso vem muito de encontro com o momento da sociedade, né? Geralmente teologias, e aí é até legal a gente voltar nesse assunto, porque você é um cara que pode contribuir com isso. Ao longo da história, eu tava falando pros meninos aqui, que a gente estudando história da teologia, história da igreja, ou história mesmo do mundo, a gente vê que para cada aflição do período histórico surge uma teologia que vai contra aquilo, que quer tapar aquele buraco, né? Então a gente pega momentos de dificuldade financeira, a gente pega uma teologia da prosperidade e momentos de teologias escapistas também, elas surgem ali. Então a gente corre sempre esse risco de, como resposta a uma indignação ou a uma necessidade da sociedade, surgiu uma teologia que ela é contrária, ou pode não ser contrária, às vezes ela até meio ali do ladinho, ela usa a teologia certa, né, ortodoxa, mas ela não é aquilo de fato, né? A gente corre sempre esse risco, né? Sim, não, e as pessoas elas se voltam para as Escrituras, para a Bíblia, procurando uma resposta. O grande desafio é só esse, até onde eu estou me voltando para as Escrituras para que elas me digam a vontade de Deus, e até quando eu vou até elas tentando achar a confirmação para aquilo que eu quero. E às vezes a gente entra nessa, a gente procura uma resposta ali para um momento que a gente está vivendo, e a gente, ao invés de entender e nos submeter à vontade de Deus, a gente quer realmente achar uma confirmação para a forma como eu quero viver, ou para aquilo que eu quero dizer, e tentando fazer um bem até, tentando encontrar uma resposta aqui que fale com o momento das pessoas, eu acabo perdendo o sentido real.
É aquele perigo quando você vai falando de teologia, quando você vai estudar hermenêutica, né, a ciência e arte de interpretação da Bíblia, do que eles chamam do arco hermenêutico, de como é que eu conecto um texto que foi escrito há 2000 anos atrás com a minha realidade hoje, sem perder o sentido dele, sendo que o cara que escreveu tinha uma outra cultura, um outro idioma, uma outra geografia, uma outra filosofia, uma outra forma de pensar Deus do que eu tenho hoje, e como é que eu traduzo aquilo que a pessoa estava vivendo, sentindo e falando para os meus dias hoje, sem perder o sentido e sem alterar o que é aquela realidade. E aí tem todas as ferramentas que você usa para isso, de contextualização histórica, de entender qual era a comunidade para quem ele escreveu, o que ele dizia, o que ele pensava, onde ele vivia. Mas esse é o perigo, quando a gente não é cuidadoso nessa interpretação bíblica, a gente fica suscetível a ser conduzido pelos pensamentos do nosso tempo, pela cultura da nossa época. E aí a gente perde foco. Mano, é muito louco pensar. Você já parou pra... Mano, a minha cabeça pira quando eu penso que os caras que escreveram a Bíblia e os que viveram no tempo da Bíblia, eles não sabiam que o Brasil existia, velho. É isso. Nossa, buga demais minha cabeça. E aí você pega e lê a Bíblia e você fala, mano, isso responde às necessidades de hoje. Tipo, não tem como falar que a Bíblia não é um negócio vivo, né? Que ela fala, né? Uma palavra viva. Porque você olha assim, você fala assim... Você parar pra pensar em contexto, você fala... Esse cara escreveu um negócio que ele não fazia ideia de a gente teria celular hoje. E ela responde ali, de certa maneira, a coisas do nosso tempo que muitas vezes estão ligadas ao celular, às redes sociais. É muito louco isso, cara. É demais. É verdade. Existe uma consistência até ao longo da história, pelo sentido seguinte, a natureza humana é a mesma. E o mesmo problema é o causador de todos os males ao longo da história, que é o pecado e o vazio existencial que foi deixado dentro do nosso coração quando a nossa conexão com Deus foi rompida no Éden. Então, todas as angústias e frustrações e males ao longo da história que ganham roupagens novas, com expressões culturais novas, com expressões tecnológicas novas, continuam existindo desde a criação. E existe dentro da gente, é o que eu tenho falado muito também hoje, essa sede desesperada pela presença de Deus, que só pode ser suprida na Bíblia. É a mesma sede que existia nos caras na época do apóstolo Paulo, que existia no povo de Israel na época de Moisés. Só que essa sede só pode ser suprida na presença de Deus. E às vezes a gente está buscando saciar essa sede com outras fontes que nunca vão nos vão trazer saciedade verdadeira, né? Mas quando a gente volta para as Escrituras, a gente encontra aquilo que Billy Graham, se não me engano, dizia, que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Acho que é ele mesmo que falava. Que ela trata diretamente o problema que vai continuar afligindo a humanidade até o fim. Ô Vitão, e você... estando 9 meses lá nos Estados Unidos e você... tudo bem, vamos dizer o contexto ocidental, né? Não teve essa virada tão de chave assim. Mas qual que foi a tua percepção da necessidade lá, assim, dos jovens de lá? Porque você estava muito envolvido com o Ministério de Jovens daqui. Aí você chega lá nos Estados Unidos, qual que é a tua percepção? Da necessidade do pessoal dentro da igreja, digamos assim. É parecido? Porque lá também, não, vamos dizer assim, né, que a gente estava falando, depende da realidade de cada um, né? Lá, Vitão, é um país que, claro, tem os seus problemas, mas ao mesmo tempo sei lá, acho que é um dos melhores lugares para se viver, né? Então, assim, já complementando a sua pergunta, como que é a busca por Deus deles, assim? Porque normalmente ele, sei lá, não sei qual que é a realidade. Os Estados Unidos, ele tem uma realidade em um aspecto muito semelhante com a gente, que é o cristianismo cultural. Então a gente tem aqui isso na expressão do catolicismo, lá do protestantismo. Os bisavós, os avós, todos, a família, a história familiar é cristã. Tanto que às vezes você tá lá numa loja de departamento, igual aqui, às vezes a gente entra numa C&A, uma Renner, Riachuelo, onde for, tá tocando musiquinha de balada, lá tá tocando música gospel. Músicas gospel mais contemporâneas, um pessoal mais moderno, mas toca, porque é o que toca nas rádios, é o que o pessoal ouve. Existe essa dimensão do cristianismo cultural, mas é um cristianismo não praticante. Outro dia eu tava vendo um trechinho de um vídeo, que um cara pergunta pra menina, pra uma americana, se você é cristã? Ela, sou sim. Você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Ela, não acredito, acho que a Bíblia tem coisa errada. Então assim, peraí, pergunta de novo, né? Vamos ver. Mas, então existe essa questão. Primeiro, quando a gente olha culturalmente ali de uma necessidade desse cristianismo real, e não só o cultural. E um segundo aspecto é o seguinte, eu vejo muito a necessidade de... algumas necessidades, pelo trabalho que eu faço com jovens e adolescentes lá, né?
a questão tanto de conexão com pessoas, esse senso de comunidade dentro da igreja, porque infelizmente, eu não quero entrar em polemizar nada disso, mas o rumo da nossa cultura hoje é de fragmentação, é pegar a sociedade brasileira ou americana e fragmentá-la em minorias que estão em guerra entre si, ou que estão em guerra contra um inimigo maior que é o causador de todos os males. Então as pessoas estão perdidas sem conseguir se conectar umas com as outras nesse meio, e os relacionamentos estão cada vez mais superficiais, porque as pessoas se relacionam através de rede social. O cara chega e conhece alguém num aplicativo de relacionamento, numa rede social ali, e é uma conversa extremamente superficial e você não conhece, você não conecta, você não tem esse tempo de mesa aqui de conversar, trocar experiências. Então as pessoas estão cada vez mais isoladas. Quando você cria um ambiente em que você tem comunhão no sentido do que o evangelho te ensina, quando você olha lá para Atos e você vai ver o começo da igreja, que eles tinham tudo em comum, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em oração. Se alguém tinha necessidade, o cara vendia o terreno que ele tinha para poder distribuir o dinheiro e ajudar quem estava passando fome, e eles tinham tudo em comum, e eles eram uma família ali, realmente, juntos em Cristo. Quando você cria um ambiente como esse, ele é irresistível para alguém hoje lá. Eu imagino que isso deva ser ainda a realidade aqui, mas isso eu percebi muito esse sentido. Quando você cria um senso de comunidade, essa necessidade de você se conectar com alguém que está interessado em você por quem você é, e que você pode servir, que a pessoa te serve, que você tem comunhão, que você caminha junto. Isso faz muita diferença, porque as pessoas estão cada vez mais isoladas. E lá, talvez, o pessoal ainda, pela cultura ser diferente de uma cultura latina, que aqui a gente já sai abraçando, puxando, chamando. Conhecer o cara hoje, já chama ele para ir na sua casa no churrasco amanhã. Lá o pessoal guarda a distância. É extremamente educado. O pessoal é muito educado. Só que tem muito mais do que às vezes a gente cumprimentar, de falar bom dia, de tratar bem e tudo, mas esse próximo nível de calor, de trazer para perto, de criar essa intimidade é mais difícil. Então talvez uma dessas necessidades, essa expressão da igreja como um lugar de comunhão, isso tem feito muita diferença do que a gente tem vivido na igreja como um todo, não só para os jovens. O que a gente brinca lá, que parece igreja, mas é família. É isso, é você criar um ambiente em que as pessoas se conectam genuinamente. Eu não estou indo lá só para assistir um culto, eu estou indo para fazer parte de uma comunidade, de pessoas que têm vida em comum. Isso é o evangelho acessível, que ele não é, que ele é fiel ao que precisa, ele é fiel a Bíblia, realmente a sua expressão, mas que ele é contextualizado para a realidade das pessoas que estão ouvindo a ele e para a linguagem das pessoas que estão ouvindo a ele. E muito isso, essa questão de esse direcionamento e muito da consciência de que quem convence é o Espírito Santo, né? Então é mais do que só conhecimento bíblico, que isso eles têm há muito tempo, de toda a história e família, etc., mas é revelação da palavra de Deus. Da hora. É isso aí. Mano, sabe o que eu fico pensando, Vitão? Lá deve ser da hora assim. Tipo, putz, mano, sei lá, eu preciso trocar a guitarra, vou comprar uma. Eu que gosto muito de instrumento, mano, celular. Mano, vou pegar, sei lá, uma Gibson. Tá um precinho legal, né? Diferente daqui, né, mano? Lá é tipo, né? É tudo mais acessível. Vou trocar de celular, mano, eu vou pegar um 14 Pro dessa vez. Porque, cara, não, o celular lá é assim, cara, assim, deixando ficar à vontade, né? Você tem o plano da operadora, você, por $20 a mais no mês, você pega um celular, o 14 Pro Max lá. Aí você fica com ele 2 anos. Deu 2 anos, você volta lá, entrega ele, pega um outro, continua pagando os mesmos $20 e pega um modelo mais novo. E vai só renovando. Só vai renovando, é um leasing ali. Que da hora, velho. De celular. Você tá com o celular novo, zerado ali, no máximo 2 anos de idade, e depois você já trocou. Então é muito acessível. Guitarra também, lá você entra lá, você pira nas lojas. Eu tinha deixado a minha aqui, aí eu peguei uma que eu sempre quis ter e fiquei muito feliz. E, cara, é muito acessível. Mas... Ô, Vitão, essa cultura do consumo se reflete na igreja lá? De tipo, você tratar a igreja como um bem de consumo também, sabe? Nesse sentido? Você percebeu alguma coisa assim? Cara, na igreja em que eu estou e que eu fui para fazer parte e servir, eu não percebi essa cultura, porque existe desde o início, desde a fundação dela, essa intencionalidade de tratar o evangelho da maneira como precisa ser tratado, de tratar essa questão de tempo junto, de vida na vida, de caminhar junto e de que a vontade de Deus não é nossa, é que a gente está lá para buscar e servir a Cristo. Então, teve esse cuidado, a igreja nova tem 5 anos, então de que isso não entre. Mas existe sim, com certeza,
esse sentimento, às vezes, de que eu estou indo obter um produto, né? De pessoas, a gente percebe olhando ao redor e que a gente sempre toma o cuidado de entender que a gente não está indo lá comprar nada, comprar assinar minha carteirinha ali para depois eu entrar no céu. Não, eu estou indo para buscar a presença de Deus. Mas normalmente, por essa cultura de consumismo, as pessoas se realmente confundirem as coisas. Ô, Vitor, como que foi a parte burocrática da igreja, assim? Que assim, agora eu tô frequentando, né, a Multi, que eu saí da Nazarena, eu falei sair porque, assim, sempre vai ter, no seu caso, com certeza também, que não tem nada a ver com a Nazarena, né? Sim, é uma igreja independente. Independente. Aí o Heitor, eu fui, nossa, tô muito empolgado, né? O Heitor falou um negócio que ele colocou uma pulga atrás da minha orelha. Ele falou, mano, legal e tal, mas eu fiquei triste que você saiu da Nazareno. Aí eu não tinha parado pra pensar, falei, nossa, cara, é verdade. É que eu sou Nazarete, mano. Não, mas você falou um negócio que, tipo, como que foi, primeiro, a transição? Teve que ter cartinha, né? E como que foi seu coração, assim, de sair da sua casa? Ô, Vitor, eu acho que é legal você falar também que você saiu abençoadíssimo, né? É verdade. Foi isso que eu quis fazer. Foi muito bonito a tua despedida na Nazareno. Não, isso foi uma preocupação que eu tive grande, cara. Porque assim, eu nunca pensei em sair da Nazareno. Nazareno sempre foi minha casa, foi onde eu fui formado, foi o lugar que me deu as minhas oportunidades de ministério, de servir, que me mandou pro seminário, que me mandou pra, cara, que me formou teologicamente, que eu sempre tive, e as pessoas com quem eu caminhei, os pastores que me pastorearam, cara, pessoas que eu admiro até hoje e que me mostraram um padrão do que é um ministério pastoral, em que realmente abdicaram, entregaram suas vidas ao serviço e que, cara, mostram um padrão de excelência no evangelho. Então, nunca pensei em sair. E é o que eu falo para todo mundo, eu só fui porque Deus falou claramente comigo que eu quero que você vá. Aí eu falei, tá bom, Deus, se o senhor tá mandando, eu vou. Ai, que legal. Mas antes de ir, quando eu recebi o convite do Antônio, que é o pastor sênior da igreja, eu falei para ele claramente, falei, olha, Antônio, tenho orado, e Deus tem falado muito comigo que é para eu vir, mas eu não posso te dar uma resposta ainda, eu só posso te dar a resposta, meu coração tá aqui, tá para ver, mas só posso te dar uma resposta depois que eu conversar com meu pastor lá no Brasil. Depois que eu prestar conta, eu aprendi um princípio de honra e que ele é o meu líder hoje e que eu não vou chegar para ele dizendo, olha, aceitei um convite, tá, obrigado por tudo até aqui, tchau, até porque ele me enviou pro seminário, investiu em mim e deu uma série de cuidados ali. O Flávio, você pode... Era o Flávio, pastor Flávio. Eu falei, ó, só posso quando depois de falar com ele. Ele falou, tá bom, entendi, respeito isso e acho, fala muito sobre você, então vai lá e a gente conversa. Voltei para o Brasil, marquei um almoço com o pastor e falei para ele, olha, pastor, eu estava lá, recebi esse convite, meu coração está lá, Deus tem falado muito comigo que é a vontade dele que eu vá, mas eu só quero isso se for debaixo da tua bênção. Porque eu já vi muita gente, cara, saindo de igreja do jeito errado, falando que vai fazer uma coisa, faz outra, e aí saindo, e quanta gente se feriu e se perdeu no meio desse processo. Falei, cara, isso eu não quero na minha consciência, isso eu não quero na minha vida. Então, em respeito a todo o investimento que a Igreja Nazareno fez em mim, em respeito a tudo aquilo que eu vivi até aqui, as pessoas que investiram em mim, que confiaram em mim até para muitas vezes, para estar à frente de trabalhos e ministérios, e com o princípio de honra, de que eu devo honrar as minhas autoridades, eu vou falar com o pastor, e eu falei, pastor, tá aqui, recebi esse convite, só que eu só vou debaixo da sua bênção. Se você me abençoar, eu vou. E aí ele foi completamente, assim, ele foi extremamente sábio e ele foi muito direto ao dizer, olha, você tem que entender que são essas, você está mudando de país, está mudando de igreja, tem toda uma questão de uma mudança grande, me aconselhou ali, mas falou, olha, se é isso que Deus tem te dito para fazer, vai, e a gente está aqui para te abençoar. E orou comigo e me abençoou para que eu fosse. Logo em seguida eu conversei com o pastor lá nos Estados Unidos, com o Antônio, e aceitei o convite. Falei, ó, tá tudo certo, a bênção, abençoado, vambora. E cara, eu tenho visto o fruto disso todas as vezes que eu me preocupei em honrar aqueles a quem Deus colocou como liderança nesse sentido. Cara, Deus me abençoou muito mais depois ainda. E foi assim, com essa decisão, tendo paz no meu coração de que Deus me enviava para lá, e conversando com o meu pastor, sendo abençoado por ele, depois toda a despedida que ele fez, que vocês viram lá, e que a gente pôde fazer. Inclusive, vou até falar pro pessoal, que mês que você foi mesmo? Foi em novembro. Em novembro, então, tem uma pregação sua, a última, a gente foi na semana, que foi sensacional, que você conta toda, né, toda a sua trajetória. Que foi nos Jovens, né? Cara, o Carlinhos lembra muito, né, velho? Carlinhos tem memória boa ali. Você acha? Foi muito legal a pregação. Então, procurem lá no YouTube da Comunidade Jovem,
Que Boa. deve estar lá o dia que o Vitão fez a última pregação. A né? última despedida ali. A despedida. Pô, Pode ir. Vai lá. eu esqueci, pode ir, mano. Tava na ponta da língua, mas eu esqueci. Ah, lembrei. Vitão, é importante que você falou dessa questão de mudança de igreja e de sair abençoado e tal, porque o que a gente tem que entender, né, e às vezes a gente... porque eu mudei recentemente de igreja, nós estamos em 3 aqui que saíram recentemente da Comunidade da Esperança, né? Porque é um ciclo que pra muitos se fecha, pra muitos não. A pessoa vai ter uma vida ali dentro de uma igreja, né? Uhum. E não tem problema mudar de igreja, desde que seja por motivação certa, né? Eu acho que E uma direção de Deus também, que assim, no meu caso, eu sinceramente falando, eu achava que eu nunca ia sair também. Uhum. Tanto é que, tipo, saiu todos. Eu falo isso, nossa, como se fosse algo. Nossa, muito. Mas obviamente eu tinha que fazer isso, né? Saíram todos os meus amigos próximos, mano. Todos, absolutamente todos. E eu continuei lá, obviamente, porque, né? Não é porque só os amigos. Mas enfim. Eu não. Mano, foi louco. Que é assim, é um sentimento de quero, mas é um sentimento de, tipo, partir o coração, tá ligado? Uhum. Não sei, mano. Você sentiu isso também, né? Vocês devem ter sentido isso também. Cara, foi uma decisão grande, né? Muito grande em todos os aspectos. O que vocês falaram é muito importante, é o porquê que você tá saindo, porquê que você tá indo. Porque a gente tem que entender, é claro que não é o caso da comunidade esse, mas eu já vi pessoas na crise se sai ou não sai de igreja, mas por quê? A igreja está doutrinariamente fora das escrituras, porque você tem problemas morais ali que não... Você tentou e não tem o que fazer, ou porque, etc. Cara, se não tem o que fazer, realmente, se a igreja não está sendo fiel ao evangelho, é uma coisa. Verdade. Mas se você está numa igreja que ela é fiel ao evangelho, que as pessoas estão buscando, não significa que não vai ter problema. Sim. Gente, onde tem Todos gente, onde tem ser humano, Isso é verdade. tem BO, tem problema. Seja em inglês, seja em português. Só muda se o problema vai ser em real ou em dólar, se tem português ou inglês, vai ter. Mas a diferença é a seguinte, você tem que estar num lugar que as pessoas são fiéis ao evangelho. E segundo, que é um lugar que você está sendo alimentado, cuidado. E o segundo ponto é cuidado para você não mudar de igreja achando que vai resolver um problema que está em você, porque aí você só vai mudar de igreja e o problema vai com você. Muita gente às vezes quer mudar de país, verdade. cara, eu vou para os Estados Unidos porque lá minha vida vai ser boa, vai ser melhor, etc. Você vai ter o mesmo problema, Não trabalha aqui, não trabalha aqui, não vai trabalhar lá. E não vai. E lá, cara, o pessoal, eu percebi isso. Lá você tem muita oportunidade de ganhar muito dinheiro se você vai para trabalhar essas coisas. Mas você trabalha absurdamente, muito mais do que aqui. E aí, cara, a pessoa vai achando que vai mudar de igreja, achando que vai resolver o problema. Às vezes o problema tá nela, tá no coração dela, que precisa ser ensinável, precisa ser um coração humilde, precisa ser um coração quebrantado, precisa respeitar a liderança, tem que aprender a ouvir não, que a pessoa não é o centro das atenções, que a pessoa entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Por que você tá mudando de igreja? Você tá mudando porque Deus tem falado com você, uma direção clara, você tá saindo em paz, seu coração tá em paz com isso, tá bem resolvido? Cara, ouça a direção de Deus. Eu sou o primeiro a dizer, eu vou sair porque Deus falou claramente comigo. Mas cuidado com as motivações, né? Se é um lugar que está sendo fiel ao evangelho e esteja atento por que está mudando. Legal, da hora. Ô, Vitão, e eu queria que você contasse aqui, você falou na última pregação, nessa aí de despedida, né? Seria legal você contar aqui, como que foi, mano, quando você chegou pro seu chefe na empresa, velho? Cara, Tipo, sei lá, né? Tipo, bem pra caramba, cara. Um ótimo profissional, tendo tudo pra crescer mais ainda. Como que foi que você chegou pra ele? Cara, eu percebi que o chefe do meu chefe e o meu cliente, né? Foram reações diferentes. Eu cuidava de um cliente grande. O meu chefe e o chefe do meu chefe, eles foram, cara, extremamente, assim, profissionais, assim, gentis em todo o processo, não tenho o que falar. Mas eu percebi que eles ficaram, assim, sem saber, sem reação. Talvez em até algum momento, talvez o chefe do meu chefe ficou até bem... eu percebi que ele até tava... Eu já estava esquecendo a palavra em português. Ele estava bem, ele estava apoiando no sentido assim, eu vi que ele estava feliz pela minha decisão, mas o pessoal ficou sem saber o que falar, né? Do tipo, cara, mas como assim? Você tá saindo mas você vai lá fazer o quê? Você vai ser pastor? O que pastor faz? Pastor Você não vai trabalhar, não? E o meu cliente falou, cara, que decisão inusitada, assim, como assim? O que você vai fazer? Inusitado é uma palavra boa. E assim, olhando, e o pessoal ficou meio sem saber, nossa, cara, como tem muita gente que falou, nossa, que legal, pô, que legal você tá tendo essa vocação e tal, e vai.
Mas ficaram olhando, ficaram às vezes assim meio sem saber, né? Do tipo, tá bom, você vai. O meu chefe deu todo o apoio, foi super parceiro em todo o processo, foi tranquilo. Mas, cara, pegou o pessoal de surpresa, assim. Eu não fui também de uma hora para outra, comprei aviso prévio, fiz tudo que precisava fazer, mas surpreendeu o pessoal, né? Ficou aquela reação tipo, cara, como é que você vai largar essa carreira desse jeito? Pra você ir lá. É contramão, né, do que a gente vê normalmente, né? Nossa, imagina na cabeça Mano, dele. tem cada sei história, lá, cada história que a gente vê de gente largando tanto cargo e as pessoas falam, mano, não é possível, velho, que esse cara vai abrir mão desse salário. Não, desse ainda cargo. se fosse, sei lá, mano, eu vou mudar, beleza. Só que lá, velho, eu vou estar ganhando mais. Eu vou estar, sei lá, tipo, com o André Valadão. É contrassenso, né? Tipo, Mas agora quando é, tipo, contra tudo, né, Vitão? Não, Tipo, cara, mano, muito Pra doido. você ter uma ideia, e isso nunca foi uma preocupação pra mim, pelo contrário. Quando eu fui lá pregar na igreja, se não me engano, a igreja estava com uma frequência média de 90 pessoas. Juntar a Central Extensões são 11 mil membros, né? São 11 mil pessoas lá, a comunidade também com uma frequência 11 muito mil membros? A Central Não Extensões sabia. eram cerca de 11 mil. E, cara, 90 pessoas. E você tá atrás de carreira, cargo, essas coisas, você olha pro negócio deles e fala, não, cara, eu vou ficar numa igreja grande. E pessoas vieram falar comigo, cara, mas por que você vai? Aqui, olha o tamanho dessa igreja. Você tem um futuro brilhante aqui. Você tem, não, assim, pessoas que vieram me falar, não, mas você tem certeza que você vai? Você tem opções. E aqui, se você continuar aqui, vão te dar uma oportunidade e tudo. Eu falei, cara, não é nem por isso. Eu tinha plena abertura pra discutir questões como essa, pra falar, cara, é porque Deus está me chamando. Hoje, cara, os últimos cursos estão batendo mais de 500 pessoas, né? Então Deus tem abençoado o trabalho tem crescido, mas não foi pelo número de pessoas, não foi pela perspectiva humana do que eu ganharia indo lá. Porque às vezes a gente olha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ganhar em dólar, eu vou fazer isso, eu vou para uma igreja lá, mas não tinha, cara, é o que você falou, estava muito bem colocado aqui, então não foi em nenhum momento uma decisão financeira ou de um sonho que eu tinha de ir para os Estados Unidos, foi Deus direcionando, né? E a gente vai. Ô, Vitão, foi legal que você tocou nesse assunto agora a igreja está crescendo, tá com uma frequência maior, mas os Estados Unidos é um país de mega igrejas, né? Então você ir para uma igreja pequena lá, como que onde você mora tem essas megas igrejas também, né? Tem mega igrejas e tem assim, com estruturas fantásticas e muitas igrejas pequenas também. Cara, eu gosto demais lá porque o que me chamou muita atenção na igreja é que o fato dela, ela está crescendo e a graça vem de Deus, é um favor de Deus que tem ali, da maneira como Deus tem acrescentado pessoas. Eu vejo muito a parábola dos talentos. Quanto mais a igreja tem se estruturado e preparado para cuidar de pessoas, Deus tem mandado mais gente. E tá pronto para isso, porque é aquilo, eu conversava com alguém esses dias, tá bom, você tá mal e mal cambaleando as pernas ali, e aí se Deus mandar alguém mais uma pessoa ali, você ainda segura, mais duas você não consegue cuidar e as pessoas vão se ferir, vão se perder, então Deus vai mandar um lugar onde ele sabe que as pessoas vão ser bem cuidadas, ele vai conduzir e abençoar. Então, esse senso da igreja ser uma igreja pequena, existe esse senso de comunidade e de família, que o pessoal se conhece, caminha junto, e está servindo junto, e conforme a igreja cresce, ela está crescendo organicamente. Então, estão chegando mais pessoas que estão sendo inseridas nesse corpo e estão sendo cuidadas e abraçadas e fazendo parte dessa família. Então, a igreja ela tem crescido e o tamanho que ela vai ficar só Deus sabe, se a gente vai, e às vezes não é nem a intenção que vira uma mega igreja, mas o favor é a direção de Deus. Mas existem mega igrejas também, e eu acho que cada uma tem o seu lugar. Existe uma diversidade desse sentido de formatos e modelos de igreja, até mesmo de tradições teológicas, que é benéfico até o ponto em que, cara, o modelo de igreja e comunidade, desde que seja bíblico, que é onde eu me desenvolvo e cresço e amadureço, pode ser diferente do seu. E há diferentes expressões até de música, até de louvor dentro da igreja, até de estilo de pregação que alimenta mais e que fala mais. Então, eu dizer que um jeito é o certo, que o outro é o padrão de sucesso, é difícil, mas é realmente ver o fruto. Você conhece a árvore pelo fruto, que ao mesmo tempo não é uma igreja cheia. É uma vida cheia, é uma pessoa cheia. Se as pessoas estão sendo cheias da presença de Deus, seja 90, 100, 500, 1000, 10 mil, cara, fantástico. É o cumprimento da promessa de Deus. Até porque um trabalho bem feito em uma igreja saudável, ela cresce. O corpo humano, saudável, desde o seu nascimento, ele cresce e desenvolve. Então, a igreja cresce.
mas tem que ser bem cuidado e administrado. Carlinhos, você sabe quanto que tem umas igrejas lá? Tem tanto de gente que vai num culto, mano. Você faz ideia? Quanto que tem uma igreja grande lá dar num culto? Cara, depende. Tem umas que dá uns 30 mil, não dá? Tem gente que tem vários campos. Tem umas que dá, tipo, muita gente, Meu mano. Deus. É tipo parece uma quadra de basquete. Aqui assim, no Brasil não tem isso. Não sei, se a Lagoinha bate quanto, será? A Lagoinha É uma boa pergunta. É bastante gente. Deve ser isso aí. Deve ser, mas lá tem, mano, tipo, uma igreja que dá o dobro. Tá enorme, estádios enormes. Mano, você falou uma coisa que é muito fato, assim, é mais importante uma igreja vazia, com poucas pessoas, que elas estejam cheias do Espírito Santo, né? Do que uma igreja lotada que tá, né? Enfim. E a igreja vazia, com as pessoas cheias, ela é temporária, né? Porque, exatamente. consequentemente, ela vai se tornar, vai trazer mais gente, né? Porque e esse é o passo que a gente tem dado, no sentido de, cara, você não é colocar o carro na frente dos bois, né? Não é assim, é o templo e eu vou enchê-lo. É você crescer com a comunidade, com o tamanho do auditório, com essas coisas, conforme a igreja cresce e precisa de um espaço maior, e precisa de espaço para acomodar mais pessoas, mais programações. E é isso, ela é temporária. Deus vai acrescentando gente, as pessoas vão acrescentando gente. O Thiago falou uma coisa pra mim, o pastor que eu tô indo lá agora, né, na Igreja Multi. Ele falou assim, Deus, ele tá nos reunindo. Eu achei mó da hora ele falar isso. Tipo, ele tá reunindo pessoas, ele tá juntando as pessoas, sabe? Isso é muito da hora, né? E eu tava falando disso porque a F-Hop, a gente conversou com eles, né? Como que ele chama mesmo? O quê? O do F-Hop? O Vinícius. Vinícius e a... M. E a Amy. E eu perguntei pra eles, né? Eu falei, como que funciona, né? Tipo, como que vocês lidam com o ego? Porque, mano, vocês estão estouradaço, né? Música, etc. E ela falou, cara, é um choque, cara, que chega aqui hoje, a gente tá, sei lá com quantos adolescentes aqui, mas chega segunda-feira lá na sala de oração, tem tipo 5 pessoas. E, mano, ela falou que é muito louco isso, né? Que Deus vai trabalhando nisso neles, né? E que as reuniões deles nunca são tipo, como que a gente tem que fazer agora pra lidar com a fama? Ela falou que nunca aconteceu uma reunião assim. É só reunião de crescimento deles mesmo, deles, né? Espiritual, vamos dizer assim, né? Isso é muito louco, né? Quando você tá com o teu coração alinhado, quando você tá caminhando com Cristo, cara, ele vai tratando dessas coisas. Ele te faz até passar por processos para te preparar para essas coisas. Porque o sucesso é isso, a gente precisa ter os indicadores claros de sucesso dentro da igreja. Sucesso não é volume de culto com 10 milhões de pessoas atendendo, mas o sucesso é que todas as pessoas que estão ali estão sendo cuidadas, estão crescendo na sua fé, estão mais perto de Jesus hoje do que elas estavam lá. E o que acontece no culto de celebração, que você reúne a igreja, é uma consequência do cuidado que acontece ao longo da semana. O problema é que às vezes a gente tem o evangelho como uma programação de final de semana. E aí eu vou lá na igreja, é uma parte da minha semana, eu vou lá, consumo o produto e tô livre, tomei a minha dose ali de vitamina da semana e vou embora. E a igreja ela precisa ser viva ao longo da semana. A igreja, eu como cristão preciso estar inserido na minha comunidade também ao longo da minha semana. É isso aí. Ô, Vitor, e como que funciona a agenda semanal lá de vocês? Como que é? Vocês têm discipulado? Como que tá, assim? E outra pergunta também, você é o pastor de jovens lá? Sim. Jovens e adolescentes. Isso. Ele é o Giovanni de lá. É o Giovanni de lá. Mais bonito. Sabe mais teologias. Essa piada é velha. Quem não conhece a nossa amizade vai achar que tá falando. Tá sério. Cara, a nossa dinâmica lá nós temos 2 cultos no domingo, né? Um de manhã e um à noite? Na verdade, hoje são os 2 à noite. A gente aluga o espaço de uma igreja americana que não faz programações à noite. Então a gente tem 2 cultos, à tarde e à noite ali. E durante a semana a gente tem programações diversas. Tem um trabalho muito intencional com grupos pequenos. Eu vejo que a gente chama lá os TDVs. Tem programação a semana inteira, mano. Tem coisa a semana inteira. Legal, cara, eu fico praticamente todos os dias da semana fora, à noite também, durante o dia. Mas a gente tem então esses grupos pequenos que se reúnem nas casas e tem esse cuidado próximo. Os líderes de pequeno cuidam das pessoas, estão próximos, ajudam e fazem uma continuação ali do que é falado nos domingos. A gente tem encontros específicos de mulheres, que é o Vida Coffee, que é um trabalho lá específico da pastora Érica, que é lá da igreja. Também que tem sido gerado um impacto muito legal nesse cuidado específico com mulheres. Tem uma vez por mês programação de homens, mas então a semana é bem cheia. Então a gente tem culto de adolescentes durante a semana, numa semana, no outro é grupo pequeno deles, tem encontro de jovens toda terça-feira,
os grupos pequenos vão acontecendo, aí a gente tem o vôlei lá de segunda-feira também. O Vitão copiou, mano, a história. A galera tá, leva o vôlei, a galera já tava lá firme no vôlei. Então tem essa vida, geralmente muito em torno de grupos pequenos, e os discipulados, eles são gostei muito desse modelo quando cheguei lá e vi, é o que a gente tem visto muito resultado. Eles são muito menos formais e muito menos formais e muito mais específicos ali. Em que sentido? Eu não vou ter uma sala de discipulado, que eu tenho 4, 5 pessoas, ou que eu marco um café com 3, 4 pessoas pra gente fazer o discipulado. Acontece às vezes, por agenda, por essas coisas, mas de modo geral, é 1 a 1. Então eu sento com o cara ali na mesa, Você? e eu... E todo tem um grupo de discipuladores lá, quem tá caminhando, tá maduro na fé, e Deus... Tem despertado o coração para fazer isso. Cara, sendo na mesa com o adolescente, com o jovem, com o irmão da igreja, e, cara, a gente vai conversar. Tem alguns temas específicos, tem um materialzinho do instrutor, tem um materialzinho do aluno, link, mas a ideia é, cara, ter um tempo para conversar. Vai abordar aquele tema, aquele conteúdo, mas de maneira vida na vida, e falar, cara, e como é que você tá, e tal, o que é conversão para você, quem é o Espírito Santo para você. Cara, você toma um café e conversa. Eu já vi conversão, transformação lá, em momentos como esse. E ele é muito intencional. Qual que é o ponto? Demora muito mais do que você botar 5 pessoas numa sala. No tempo que você faz 5, você faz 1. Só que, ao mesmo tempo, cara, essa proximidade, ela gera transformação, porque você não tá só passando um pacote, dando uma aula. Você tá tendo um tempo de comunhão com a pessoa. Cara, eu vi de vidas transformadas e a pessoa sai querendo transformar outras porque foi cuidado, porque foi acompanhado, porque teve um espaço para se abrir. Então, o discipulado a gente faz assim, marca um horário para café e vamos embora. E a pessoa aceitando, é um cronograma, se aceita, eles são... É bom eles aceitarem, né? Porque se eles não aceitarem, acho que ficaria meio... Não. A gente fala, cara, vamos começar um discipulado aí, vamos começar um fica de tipo, mesa. Né? Exatamente, né? Porque quando é algo tipo, você tem que fazer. Aí não, fica... E a gente fala, o cara tem que querer mesmo, porque são 7, o roteiro que a gente usa são 7 encontros desses. Então, cara, é claro que assim, é um começo, depois tem várias outras etapas, várias outras... a gente vai inserir a pessoa nos grupos pequenos, ela vai continuar sendo cuidada e acompanhada, né? Mas esse começo é isso, é dar os fundamentos e é a gente ter tempo de comunhão. E tem dado muito resultado. Então acontece ao longo da semana também. Os discipulados, os grupos pequenos, os cultos de adolescentes, de jovens, toda uma agenda ali bem cheia. E entra naquilo que a gente estava falando sobre relacionamento, né? Ser igreja, né? É isso. E é isso aí. Tem uma pergunta? Não, manda essa daí. Eu tenho. Ó, esse aqui eu já vou envolver já. O Heitor fica... Você viu que eu dei um tapa? Ele só joga pra você. Ele fica colando. Olha o tamanho que tá isso aqui, velho. Da parede de lá. Caramba, bicho. Você viu que eu dei um tapa nele agora há pouco? Ele tava com a câmera em nós e você tava falando, né? Não, mas sabe por quê? Porque eu ia falar um bagulho, aí eu achei que o Vitão fosse falar alguma coisa rapidão, aí eu... Entendeu? O Vitão vai falar uma coisa rapidão. Você acha? Nunca. Jamais. Mas, mano, eu quero complementar essa pergunta aqui, que assim, eu tô lendo um livro do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, ele tá falando sobre referências. E você, mano, é um cara que, tipo, além de eu também ter você como referência, tem várias pessoas que têm você como referência, né? Eu queria saber 2 coisas. No livro, ele pede pra citar 5 referências, né? Se você não conseguir citar 5, pode ser quantos você quiser aí, mais ou menos. Você nunca me fez essa pergunta, mano. Abuso de homem agora. Vou fazer pra você. Tô zoando, vai. Quais são as suas referências? Cara, essa é uma pergunta bem interessante, porque ela pode ser bem ampla também, né? Eu tenho pessoas que são referências específicas em áreas, em situações. Legal. Então, por exemplo, quando eu olho na minha vida familiar, eu tenho uma tia minha que foi uma referência minha, que é uma referência minha na questão de dedicação e excelência em trabalho, em carreira. Meu tio também é uma referência para mim isso, antes de ir para os Estados Unidos. Ele tinha uma carreira, assim, fantástica numa empresa de telefonia. Eu tenho minha mãe como exemplo fantástico, dedicação e cuidado, é uma referência para mim no cuidado dela. Então, assim, a gente vai construindo referências em áreas muito específicas. Quando eu olho ministerialmente, cara, eu tenho algumas referências, tanto aqui, eu tenho, por exemplo, referências mais históricas, o próprio cara que eu mencionei, o Billy Graham, uma referência enorme de ministério, também como não tem, né?
pela expressão do ministério, mas eu tenho referências aqui de pessoas que caminharam comigo, que cuidaram de mim quando foi necessário e que me deram direcionamento, oportunidades no ministério, e que eu olho para o ministério da pessoa e falo, pô, cara, ó, benção ali, tem uma direção de Deus ali, né? Então, quando eu olho para referências externas, é isso. Cara, você pega um Billy Graham, o próprio Louis Giglio, tenho gostado muito do que eu tenho conhecido. Estou conhecendo ele mais agora, de conteúdos, essas coisas têm sido de conteúdos materiais. Aí você vai para um F.F. Bruce, quando você gosta de teologia, de materiais, mas de referência de vida e de ministério, eu tenho muito uma referência daqui, o próprio pastor Flávio, que a gente conversou, de questão de ministério, de contextualização, alguns pastores que caminharam comigo ao longo da minha adolescência, o próprio pastor Ernesto na Central, o pastor Flávio que está lá em Orlando também, o pastor Daniel Antônio que estava com a gente lá na comunidade até pouco tempo atrás. São pessoas que Deus usou muito especificamente em momentos da minha trajetória para cuidarem e ensinarem e direcionarem áreas da minha vida. Então tem que foram bênção. E a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um pouquinho com todo mundo. Cara, você conhece o Jonas Madureira? Sabe quem é? Eu acho. Da Batista, ele é lá de São Paulo, um barbudão, ele é filósofo também. Ele fala, eu li um livro dele, Vitão, depois você lê, chama O Custo do Discipulado. Eu já citei isso aqui. Ele fala assim que quem se diz totalmente autêntico é mentiroso. Uhum. Ele falou assim que nós temos que saber quem nós temos como referência, porque todo mundo tem referência. Quando eu li isso, eu falei assim, caraca, velho, isso é muito legal, é muito profundo isso. Tipo, escolha bem suas referências, porque quem se diz original é mentiroso. É original, não é autêntico, é original. Uhum. Você pode ser autêntico tendo referências, mas original ninguém é, velho. É muito louco isso, né? Não, e aí eu entro nisso daí. Eu comecei o Douglas fala até isso, ele fala assim, gente, não tenta inventar nada não. O que você tá pensando, já inventaram. Alguém Então, já pensou. Pegue referências boas. Eu lembro no seminário, o professor falou assim, se você leu a Bíblia e teve uma ideia nova que você nunca viu, Ninguém teve. você falou assim, 99,99999% de que você tá errado. Você Tá indo pra onde você não devia. É isso. Faz 2000 anos que os caras estão estudando a Bíblia, velho. Pode ficar cegado. E aí, você ia complementar a pergunta pra ele? Ia complementar, mano, eu quero deixar registrado uma coisa aqui. O Vitão não que isso signifique que o Vitão é mais cristão ou não do que os convidados que vieram aqui. Mas rapaz. você é o primeiro e único que trouxe a Bíblia. Rapaz, que isso, hein, ó. Não foi? Não, mano, teve alguém que trouxe. Quem que trouxe? Não, mano. Rapaz, eu não sei. lembro, cara. O Vitão chegou com o kit pregação dele. O kit pra pregar. Cara, se eu tô falando pouco com os negócios fechados aqui, imagina se abrir, deixa quieto. Tô falando muito já, deixa aqui. É que também, mano, foi falha nossa, né? Eu não passei pra ele que era sem pauta. Ele chegou aqui, ô Vitão, senta aí, vamos Tá aí, fazer. vambora, vamos trocar ideia. É amizade, mano. Às vezes a amizade a gente trata tão a pessoa no informal que a gente esquece de fazer o básico, né? A gente tá aprendendo ainda, Vitão. A gente tá aprendendo. Não, boa, bom demais, cara. Estamos recebendo super bem, tem sido muito bom estar aqui com vocês. Que você ia Então, falar? pra complementar, assim, teve um amigo secreto. Olha, eu tô bom de memória mesmo, cara. Rapaz, Que eu É a Ritalina. que eu, Ritalina, mas eu parei eu de tomar, ganhei um velho. kit churrasco ainda do Olha, garoto. Você parou de tomar Ritalina? Parei. Mas o médico mandou. Deu aquele rolê da pressão lá. Ah, verdade. Mas enfim, eu falei aqui. Você lembra que eu falei pra você aquele dia quando eu fui entregar o presente? Cara, aí você forçou minha memória, hein? Eu lembro. O kit churrasco eu lembro que eu usei, ó, pra caramba aquele kit. Tem umas partes comigo. Bom, hein? Tem umas facas daquele lá que tá comigo lá em Orlando ainda. Aí sim, Olha aí. Mas eu falei, cara, que assim, você é um cara que, mano, a gente pode falar qualquer assunto aqui. Mano, qualquer assunto que o Vitão vai. Ele não vai só falar. Ele vai, tipo, mano, vir com. Você é um cara, mano, que nem eu já falei, né? É uma referência pra mim, assim. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. E assim, mano, entrando um pouco na sua intimidade agora, que eu quero também, como você é uma referência, eu quero. Meu Deus. Ih, rapaz. Lá. Meu Deus. Como que é a sua vida com Deus, mano? Da hora que você acorda, como que você faz, assim? Porque eu me cobro muito disso, sabe, Vitão? Tipo, às vezes mano, eu vim da igreja católica, então eu sou muito metódico, tá ligado? Eu sou tipo, mano, eu vou acordar, aí, mano, eu tenho que fazer tal coisa, listinha, tá ligado? Google Keep. Sou eu. Como que é, mano, sua vida com Deus? Seu devocional diário, como que funciona? Cara, esse é um ponto muito importante também pra gente. Porque realmente se a gente não toma cuidado, e é uma luta que eu tenho que ter todos os dias, porque eu sempre sou muito, às vezes, querendo sair e resolver tudo, e às vezes a gente corre o risco de negligenciar a parte mais importante, que é esse cuidado de vida com Deus. Cara, eu percebo o seguinte, o meu dia precisa começar com Deus. Então eu preciso começar com o meu tempo devocional, senão eu vou rodar o dia inteiro com o tanque vazio. É o que funciona pra mim. Não posso também generalizar a minha experiência e dizer, cara, todo mundo tem que fazer isso, senão você não é crente. Tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que funciona melhor à tarde. Então, mas pra mim funciona assim. Então eu geralmente acordo, eu tenho me programado pra também ter uma rotina de exercício de manhã.
Então, em algum momento, ou antes ou depois, eu vou ter meu tempo devocional, que é a oração e meditação na palavra. É isso. E alguns livros que eu tenho procurado ter, livros de conteúdo bíblico, como esse que eu comentei, Não Deu Inimigo um Lugar na Sua Mesa, e outros que eu vou acompanhando. E isso se junta à minha rotina. E agora a vantagem que eu tenho é de, por estar no Ministério em Tempo Integral, um dia eu ministro no Encontro de Jovens, outro dia num outro grupo, em tudo. Então você tem esse contato, esse convívio com a palavra. Mas não adianta só eu fazer o meu trabalho de ter contato com a palavra. Eu preciso desse tempo. E, cara, assim, o que tem sido mais gostoso pra mim no meu tempo com Deus é ter liberdade de ter uma conversa com Deus, deixar o Espírito Santo falar comigo, eu falar com Deus e ser algo em que eu tenho que, isso é uma coisa minha, eu preciso me disciplinar muito para realmente tá atento com isso e priorizar meu tempo, porque senão a gente realmente sai correndo com um monte de coisa. Mas, cara, o mais gostoso é isso, é abrir a palavra, é ouvir o que Deus quer falar contigo e ter tempo ali meditando e abrir estudando. A palavra que você diz é como? É ter um planejamento de estudo, tipo, sei lá, vou estudar o Pentateuco, que fala? Isso. Pentateuco, é isso? Ou tipo, abrir o que está ali. Não, entendi, não. Eu tenho, cara, falar pra você que essa história de abrir e Deus fala, e ler um texto, eu só fiz, acho que isso uma vez, e Deus falou nessa vez, mas depois eu nunca mais fiz. Ou eu acho que eu já cheguei a fazer, mas não deu certo. Mas foi num aniversário meu de 18 anos, foi quando eu fiz 18 anos, eu falei, Deus, eu tô fazendo 18 anos aqui, fala comigo, né, e abri a Bíblia. E abri a Bíblia bem no Provérbios 3. Meu aniversário é no dia 3 de dezembro ainda. Provérbios 3 e começa assim: filho meu, ouça meu ensino, não se baseie no seu próprio entendimento, busca o Senhor, busca uma série de orientações de sabedoria ali que foi precioso, virou um dos meus textos favoritos, mas nunca mais, mas não sou de fazer assim, roleta russa com a Bíblia, né? Que daí, senão depois você abre lá e Judas foi lá e se enforcou aí. Então, vai lá. Mas assim, eu geralmente busco direcionamento em qual texto, em qual livro. Eu gosto de seguir uma carta ou um livro de maneira constante e completa. Então, eu vou estudar agora, por exemplo, estava estudando Timóteo, vou estudar as cartas a Timóteo e vou entrar em detalhe e aprofundando, aí pego a porção. Tem dia que eu leio mais, tem dia que Deus me prende num texto ali, me chama a atenção e aquele texto começa a queimar, eu preciso aprofundar e saber mais dele e Deus começa a falar comigo naquilo lá. Cara, é isso. Então, eu vejo um texto que faz tempo que eu não leio, ou que eu quero ler para aprofundar de alguma forma, ou que me chamou a atenção, alguma coisa ali tá incomodando o coração. Geralmente, eu não sei, às vezes eu tô lendo um texto, bate alguma coisa no meu coração e falo, cara, tem um negócio escondido aí no meio que você precisa dar para você entender o que é. Deus tá querendo dizer alguma coisa aí. E é isso, e esse tempo, e cara, um tempo de oração intencional, de realmente a ideia da oração no secreto, que isso muda tudo. Que, cara, orar dirigindo é bênção demais, assim, desde que você vai ficar atento no que você tá fazendo, né, e não vai causar um problema. É verdade. Né? O cara fica distraído orando e depois pode ficar, mas Senhor, eu tava orando, mas não tava olhando pra rua, né? Mas é um tempo de oração no secreto, cara, que você vai ter lá você e Deus. Você pode orar trabalhando, pode orar fazendo um monte de coisa, mas é um tempo que você fala, Deus, minha atenção é tua. E rasgar o verbo, cara, e tá com ele e... É uma oração de... Nossa, eu tô bem na né? Que isso, hein? É uma oração, essa oração do secreto, é uma oração de agradecer, de pedir ou de só, sei lá, adorar a Deus? É uma oração de relacionamento. Então, o relacionamento tem tudo isso. Vai ter momentos em que eu vou... Porque primeiro assim, cara, ainda mais lá, em outro país, às vezes sozinho. A pessoa que eu tenho pra desabafar é Deus. Eu tenho que chegar para ele e falar, Deus, cara, tá doendo, tá difícil isso aqui, o que eu faço? Deus, vai ter outros momentos que eu vou perceber, Deus, eu só tenho pedido coisa pro Senhor, né? Cara, preciso lembrar quem tu és, e é um momento de adoração. Há outros em que preciso ser extremamente grato. Então, geralmente tudo isso compõe, a oração ela é composta por tudo isso, é gratidão, porque a gente precisa exercitar a gratidão. É muito fácil a gente lembrar do que não tá bom, esquecer do que tá bom, a gente lembrar de pedir, esquecer de agradecer e esquecer de adorar. Tem a cena do filme aí, o Jesus Revolution. Acho que não veio aqui pro Brasil ainda. Vai sair, mas não sai ainda não. Vai sair. Eu não vou dar spoiler, então deixa quieto. Mas a gente buscar a Deus ou eu vou usar a frase que ministraram um certo dia lá na igreja. Eu tô indo buscar a Deus, falar com Ele, passar tempo com Ele, porque eu quero adorá-lo por quem Ele é, porque é esse desejo no meu coração, porque eu sei que a minha essência, o íntimo do meu coração necessita desesperadamente de Deus, ou eu estou indo abraçar Ele para tentar achar alguma coisa nos bolsos dele que me interessa. E seja poder... Nossa, eu vi essa frase essa semana, velho. Quem que é essa frase?
Cara, eu usei ela na pregação do sábado. Nossa, eu vi essa frase essa semana de alguém que... Foi alguém que já morreu, algum teólogo que já morreu, pastor. Ah, Nossa, então foi daí. Porque eu não sei a referência dela também. É, eu eu ouvi não no culto e realmente me chamou muita Eu vi essa atenção. frase essa semana, mas é muito boa essa frase, muito forte, né? É forte. Eu tenho um rolê com o meu devocional, mano, que é assim, tipo, O quê? eu sou metódico, Ah. né? Eu tenho um rolê com o meu Você devocional. reza o Pai Nosso, quantas Ave Maria? Não, o Pai Nosso, ó, eu vou falar um Pai bagulho Nosso eu aqui. oro todo dia. Exatamente, Eu oro o todo crente dia. tem que orar mais o Pai Nosso, Tem que estar atento no Pai Nosso. né? Porque tem esse lance de preconceito aí, não, mano. Eu oro todo dia, Pai Sério, Nosso. cara, né? que legal. Da hora isso aí. É, Não sabia. faz uns disso. anos já aprendi, sei lá quem. Acho que o Carlinhos, hein? Olha lá. Pode ser, pode ser. Eu acho que foi no seminário, mano. Eu acho que foi Uau. algum professor de seminário que falou assim: ora todo dia o Pai Nosso, que é uma oração importante. Jesus ensina, né? Sim. Tem um livro que a Grazi me deu. Na época a Grazi, a Bárbara deu de presente de aniversário pra mim. Mano, esse dia você vai lembrar, então eu tenho certeza. Que a Meu gente Deus. fez o capitão lá em casa no meu aniversário. O que é capitão? Aquele bife capitão, tá ligado? Que tinha- Lembro. verdade, Nossa, verdade. Foi legal, Esse foi dia legal, foi muito lembro. louco, Lembro o velho. churrascão lá. verdade. Churrascão. Nesse dia aí eu ganhei esse devocional, né? Aí por que eu sou metódico, mano? Que eu não sei, eu acho que eu tô errado, velho. Faço no Glorify, mano. E, mano, é muito da hora o Glorify, de verdade, cara. Legal. E eu faço Glorify por dois motivos. Primeiro que eu me sinto, tipo, com a igreja mundial, tá ligado? Uhum. Tipo, o encontro da igreja mundial, porque é a mesma palavra pra todo mundo, né? Ah, tá. entendi, Então da hora. era um lance que eu penso assim que é legal, que a gente meditar naquele texto, tem a oração e tal. Uhum. E só que assim, mano, se eu fizer o Glorify, eu não posso fazer o devocional, por exemplo, que a Grazi me deu. Porque senão, sei lá, na minha cabeça é tema Gastou diferente, duas tá fichas. ligado? Gastou- É, mano, eu vou, Vou misturar os assuntos. vou misturar os assuntos. Você gosta tá do ligado? Glorify porque você lembra do Papa passando na encíclica. É tipo isso, mano. E tem aquele. Depois no final tem aquele green, aí aparece a arvorezinha Da crescendo. hora. Eu não imagino, não. Eu Do sei qual é o Glorify, legal. aplicativo, mas eu não faço, não. Mas tá certo isso aí, então o que você acha, mano? Cara, assim, Consultoria. Ó, boa. Cara, a grande questão do devocional é a seguinte: precisa ser um tempo teu com Deus. Ele precisa ser produtivo na sua vida espiritual. E você precisa. Então, ele é isso. Ele tem que ser produtivo na tua vida espiritual, é teu tempo com Deus. E isso gera frutos na sua vida. Então, se você vai fazer lendo o devocional só, se você vai ler 2 devocionais, tinha uma época que eu fazia isso, tinha 2 devocionais que eu gostava muito, que era o Tudo para Ele, do Oswald Chambers, e o Manhã e Tarde com o Spurgeon. Então, tinha os 2 lá muito bons, com propostas um pouco diferentes, mas então eu lia os 2, o meu devocional incluía eles. Depois eu acabei não lendo mais, às vezes volto a ler, comprei um que eu achei lá nos Estados Unidos, que é Forte e Corajoso, que é um devocional voltado para homens, muito legal também. Mas tem que ser algo, cara, que primeiro te leve a essa produtividade. Se te abençoar ler os 2, não tem problema nenhum ler os 2. Se para você ler os 2, você não vai meditar muito neles, você só vai acabar misturando os assuntos, medita. Só que não deixe de ter contato com a palavra de Deus. É muito bom você ter contato com meditações e devocionais ali feitos, mas é importante também, durante o seu tempo de devocional, você ter contato com a palavra. Numa tradução que seja confortável para você e que, se surgirem dúvidas, você tenha a quem você recorrer e buscar ajuda. Por isso que, de novo, é legal estar inserido e perto de pessoas para te ajudarem nessa caminhada. Mas tempo com a palavra de Deus é importante também, porque daí a gente não está só comendo o bifinho que foi embalado ali em si, a gente tá indo na fonte, a gente tá pegando algo que é a pura palavra de Deus falando contigo também. E, cara, Deus vai falar contigo, fala com a gente, até de música, fala através dos louvores, fala através da palavra, de devocionais, de livros, de tantas coisas. Mas não tem problema nenhum fazer 1, 2, 3, ou quantos forem, o quanto você tiver tempo para fazê-los, né, para aproveitá-los bem, porque não é só performance espiritual, de ler a Bíblia toda num dia, não, é produtividade, é ser benéfico para você ali na sua vida com Deus. Imagina a gente falar pro Billy Graham, na época, falar assim, Billy Graham, eu tenho uma vida com Deus, eu leio a Bíblia, eu não preciso nem ter a Bíblia física. Como assim? Porque a gente não precisa ter, né? Bíblia em papel, tá? Em papel. Por causa do celular? Ah. Imagina que louco, eu tava pensando, você falando isso, mano, Eu sou é da entusiasta hora de ter, Bíblia, velho. Mas é Eu muito gosto. louco isso, né? Eu tenho uma Bíblia lá que tá comigo, que ficou lá em Orlando, não trouxe porque é excesso de peso também, que ela é desse tamanho, uma Bíblia de estudo, revista Almeida, revista é atualizada ainda, mas, cara, só que é a Bíblia que eu
que é a versão que eu tive contato desde adolescente e tudo, então que eu acabei gostando, toda rabiscada, toda lá grande, pesada, mas eu gosto, porque também me ajuda a desconectar. Eu sou entusiasta de Bíblia em papel, porque no celular vem notificação, vem gente ligando, vem gente chamando. A melhor coisa que eu faço é botar o celular no silencioso, pego minha bibliona em papel ali, ó, cara, mergulho nisso aqui. Não tem distração, não tem nada me chamando. Então, esse é o benefício da Bíblia em papel. Agora, a praticidade que a gente tem, recurso devocional, material, cara, é fantástico o que a gente tem à disposição. Você tem o Logos? O Logos eu já usei as versões gratuitas. Nunca botei a mão no bolso nele lá. Pra pegar o Logos. O que é isso, mano? Mano, é um aplicativo que ele tem quantos mil livros? Tem um monte de Cara, mil livros. tem assim, desde milhares. E ele tem as traduções e os contextos em grego e hebraico. Então, tipo... Cara, todos os pastores... É um Kindle ilimitado pra teólogo. É isso, melhor é até, isso. se for ver. E aqui ele já faz as conexões. Você tá lá num versículo, ele já puxa o grego, a tradução do grego, ele já puxa o comentário bíblico daquilo. Já pega a palavra-chave, tipo... Que legal, cara. Já tem Sabe aquilo que o livros. Victor Fontana fez aqui da questão do... Que ele falou, ele usou uma palavra pra falar mente. Lembra disso? Que ele falou da mente e tal. Aí o Logos faz isso, entendeu? Sim. Ele pega lá, por exemplo... Vamos citar um texto aqui, Jesus fala lá, sereis minhas testemunhas... Aí ele pega testemunha, é mártir em grego. Aí ele vai explicar o que significa mártir, por que Jesus usou isso aqui. Nossa, que legal. Bem da hora. Legal. Não, Mas é é- muito completo. Mas bem completo. E é em também, dólar né? que você paga. Ah, Pro Vitão fica meio barato. tá em lá. dólar, cara. é anual ou Cara, mensal? eu vou te Não falar. sei. Eu vi as duas coisas. Eu até acho que isso, tava vendo, porque as bibliotecas são diferentes de português e inglês. Quando você tá aqui comprando aqui, você vai comprar material em português. Lá, material em inglês. Lá é mais caro. Não é só a conversão, de converter de dólar para real. Olha, É mais caro por causa dos conteúdos que tem lá. Acho que tem até mais que conteúdo. doideira. Caramba. Mano, Mas tô louco é- pra pegar, velho. Nossa, É bem legal. Eu já Aí, vi cara, várias é vezes. Seu... Olha lá, investimento. É, um Material. investimento. Verdade. Então, mas eu vou pegar, se Deus quiser. Isso Eu tava, inclusive, falando em investimento, eu vi que saiu a bibliografia do Tim Keller aqui. Eu tava comprando. É, da hora. Tá boa. O cara comprando um Agora, livro no agora meio você do vai ter a podcast. biblioteca lá na sua casa Se nova? Deus quiser, velho. Aí Ó, vai Deus caber quiser. um... Vai caber um monte. Mas é isso aí então, né, mano? É Cara, isso. Vitão, tô muito feliz, É cara, de receber Cara, você. velho. Obrigado, viu? Muito Que bom que deu certo, mano. Quase, a gente tinha marcado na segunda, né? Não, na ontem. terça. Ontem. Ontem foi quarto. Foi quarta. isso. Quarta. Aí, mano, nossa, bateu na trave, que você tá voltando amanhã, né? Tô sim. Amanhã, não, na verdade sábado. Ah, Sábado você de vai voltar manhãzinha. sábado. Mas amanhã Só você que é vai sábado de papocar. madrugada. Ah, Amanhã eu tô tá. terminando de arrumar as coisas e, cara, eu achei que o tempo que ia ficar aqui ia dar pra fazer tanta coisa, deu pra fazer nada. Queria encontrar um monte de gente ainda, tem Sim. um monte de coisa, mas não deu certo. Numa Quantas próxima. horas de voo? São 8 horas. De boa. Vai Ah, ser 8 horas. Vai ser um voo durante o dia. Vai sair de Viracopos? Viracopos. E eu vou falar pra você, cara, a gente tá privilegiado porque, pensa, ele tá voltando amanhã, ele reservou um horário Que pra vir isso, conversar não, com a gente, mano. Então, Bicho mano, é brabo. obrigadão. Vitão, Obrigado. fala, vai que chega esse episódio alguém lá de Orlando que não seja da tua igreja, passa o endereço aí, a cidade, tudo Claro, certinho. claro. O nome da igreja Vida Church fica ali na West Colonial Drive, que é uma avenida grande ali, bem central ali, na região de Orlando, na cidade, o Winter Garden. E a gente fica num shopping, num prédio que a placa ali, que é da igreja americana, que é The Crossings, mas a gente faz os cultos lá às 4 da tarde, com tradução para inglês e espanhol, e às 6 da tarde também, ambos os cultos em português. E para saber mais é o @vidachurch.life. Tem todas as informações da programação da igreja e vai ser benção demais receber aqui. E o Instagram dos jovens, qualquer? A gente tem o dos Eu já sigo tudo, mano. Já segue, Ah lá, eu ó, sigo a aí igreja sim. mesmo. O dos adolescentes é Vida Youth. Ixi, aí ferrou. Ó, Vida Y. Duolingo, cara. UTH. Isso, tá vendo? Tá voando, Faz o Carlinhos. barulho do Duolingo aí. É, E o dos jovens está passando por um rebranding. A gente vai postar em breve. Da hora. A gente tá fazendo, segue lá que a gente era o Vida Young Adults. A gente vai fazer uma mudancinha aí. Que um processo bem legal que rolou de uma identidade que surgiu dos próprios jovens. Vai ser muito legal. A gente vai anunciar ainda. Da hora. Planos do Vitor Amar. Não vou usar falar planos de Deus, porque a gente não sabe. A Mas gente sabe. planos do Vitor. E aí, a gente vai ter o Vitão no Brasil, em breve. Como que tá aí? De voltar pra visitar? De voltar? Não. De voltar pra... Ah, Como que tá aí? Eu sei Cara, que é meio tipo, eu acho que foi pra ficar de vez, né? Mas como que tá, tipo, a sua cabeça? E qual que são os Cara, seus planos? Hoje, eu tô, de novo, como eu sempre falei assim, pensava em ter uma experiência fora do país pela empresa, mas nunca em mudar minha vida completamente, né? E falar assim, aquele sonho de, nossa, eu quero morar nos Estados Unidos o resto da vida, eu quero sair pra lá. Mas Deus me mandou pra lá e hoje tá muito claro que é lá que Ele quer que eu esteja.
Então, enquanto for direção de Deus que eu permaneça lá, eu tô por lá. Quero vir visitar sim. Cara, eu amo o Brasil, eu gosto. Eu sei que a gente tem um monte de BO, um monte de problema, mas todos os lugares têm, todos os países terem, todos vão ter. Então, eu amo o Brasil, amo ser brasileiro também. Não fico com aquele sentimento, não, cara, nunca mais quero pisar no Brasil. Não, eu gosto de vir, tô me planejando para em próximas férias ou recessos, poder estar uns dias aqui, matar a saudade do pessoal. Mas, por enquanto, meu plano é estar por lá. Cara, tem sido um privilégio servir com a igreja que eu tenho servido. Tenho aprendido demais, Deus tem me tratado demais, me moldado. Até um monte de coisa que eu achei que eu tava pronto, maduro, resolvido. Cheguei lá, Deus falou, ó, tá vendo? Você tá precisando acertar isso aqui, acerta esse foco aqui, acerta isso aqui, vamos tratar esse negócio aqui. Então, tem sido um privilégio estar lá e o meu plano hoje é seguir essa direção de Deus, de permanecer pelo tempo que Ele me quiser lá. Eu perguntei isso porque eu tenho uma amiga que foi pra lá estudar. E aí ela acabou conhecendo um cara lá, casou, mano. Hoje em dia, tipo, ela não vai voltar, tá ligado? Mano, aí eu até perguntei que ela vai vir em dezembro. Eu falei, ô Alicia, e se, sei lá, o seu marido gostar do Brasil? Que ele é a primeira vez que ele vai conhecer. Será que vocês vão dar? Ela falou assim, eu acho que ele não vai gostar, porque, tipo, lá, aqui é diferente. É muito diferente. Pra um americano vir pra cá, né? Então, assim, ela vai basicamente, né, ter uma vida lá, então. Mas eu acho que quem vai... Tipo, pra mudar, assim, que nem o Vitão foi, mano, difícil ir pensando em voltar já, né? Cara, lá você tem acesso a muita coisa, você tem acesso a recursos, lá tudo funciona muito bem, as pessoas são sérias, até assim, lá você não tem essa desconfiança constante, às vezes, que tem aqui, até, por exemplo, você vai entrar no aplicativo do banco, você faz 45 confirmações pra você conseguir ver o saldo, por exemplo. Lá não, você entra, tudo tranquilo, você vai fazer as coisas, você vai comprar um produto, não gostou, você tem até 40 dias, às vezes, pra devolver. Cara, eu comprei essa garrafa d'água, eu olhei e tal, tá com a etiqueta ainda, você tem a nota? Cara, passou 40 dias, não gostei, mudei de ideia, tô devolvendo. O cara te devolve em dinheiro ou em crédito no cartão que você usou pra comprar. Caraca. É muito prático e é muito tranquilo. Seguro, à noite, cara, de boa. Cara, isso aí foi um negócio na Hungria, quando eu fiquei lá, mano... É difícil acostumar, né? No começo, não sei você, mas eu nos primeiros dias, brasileiro anda assim, né? Cara, eu ainda confesso. Às vezes. Assim, de carro, sabe aquela história igual aqui? Pô, é que lá não tem moto, né, cara? Não tem quase nada de moto, mas, pô, esse carro tá me seguindo aí, deixa eu dar uma despistada aqui. Não é, porque o cara tá indo pro outro lado, mas... Nossa, no começo, depois que eu acostumei, é uma coisa, mas no começo você fica meio assim, apreensivo de andar na rua. Depois você acostuma, velho. É muito diferente, cara. É muito diferente. Tem umas áreas perigosas que a gente não vai, mas assim, cara, é muito mais seguro. Então, isso daí é da hora. Um dia iremos lá visitar. É isso aí, tô esperando a visita de você. O cara fizer fazer o podcast lá. Exatamente. Isso aí. Você tem visto? O quê? Visto americano? Não, eu tenho, pô. Aí eu pronto. Eu vou cortando Mentira, o meu tá vencido, mas eu tenho um período lá, acho que é 3 anos, 4. Se eu renovar dentro desse antes de expirar, né? Eu não faço a entrevista do consulado. Então, isso é legal pra caramba, é muito mais prático. Muito mais. Eu pulo uma etapa. Eu tenho um rolê assim, eu vou pisar nos Estados Unidos quando eu estiver falando em inglês. Que isso? Porque sabe, eu tenho o meu sonho, olha que coisa, né, cara? Mas um dos meus sonhos é ir pra Disney, cara. Mas eu quero ir pra viver 100%, porque eu sei que lá tem, tipo, os brinquedos que falam com você, né? Então, assim, eu quero pra viver mesmo, sabe? Eu sei que lá pode ir sem falar inglês, que tudo bem, você vai conseguir se virar. Mas eu quero pra... Então você tem que fazer a aula particular, não só do domingo. É verdade, é verdade. E, cara, assim, meça bem o nível de aprendizado, porque, por exemplo, se você estiver ouvindo bem, se você estiver no ponto que você está assistindo filme em inglês, sem legenda, aí você já vai tranquilo, porque o falar... Quando você tá lá e você tá falando com o americano, ele destrava muito. Tem uma hora que quando você tá inserido num contexto, tem inglês pra tudo quanto é lado, cara, esse negócio vira uma chave dentro de você e você não tem jeito. Se você não falar, você não come, você não pede as coisas, não vai nada, que você começa a falar muito melhor e muito mais desimpedido. Porque só praticar aqui com brasileiro, essas coisas ainda se fica um pouco travado. É verdade. Mas quando você tá em convívio com o nativo, isso ajuda demais. Então, legal, e eles são muito mais legais do que brasileiro que sabe falar inglês. Porque o brasileiro que sabe falar inglês, ele fica Nossa, é muito chato. Verdade, é verdade. O gringo não tá nem aí, ele entendeu, ele segue a vida. Eu ouvi falar assim, que eles querem entender o que você tá falando. Mano, eu ouvi falar, não sei se você vai poder falar se é verdade ou não, mas eles não ligam muito pra sotaque, né? Eles querem só entender. Se eles estão entendendo, ok. Sim, eles apoiam bem. Nossa, pô, tá falando bem, que legal e tal. Então, eles apoiam bastante. E ainda mais lá na Disney, por exemplo, cara, o treinamento que eles têm pra
pra te receber e te tratar bem, é muito bom. Eu não tenho sonho de ir pra Disney não, mano, sabia? Não. É que eu sou cagão, né, mano? Pra É que, brincar. mano, tudo que, tipo, eu mais gosto, assim, eu curto Star Wars hoje, Cara, mano, o parque posso te do falar, Star Carlinhos? Wars. Eu toda vez que eu consigo, eu vou lá. É que tem alguns passes pra Resident, algumas coisas que você fica muito mais fácil, né? Uhum. Tem a atração mais nova da área do Star Wars, que acho que é o Rise of the Resistance, se eu não me engano. Cara, Não, vai tirar seu O Vitão visto. curte também, né? é o melhor, pra mim, é para mim, porque eu gosto de Star Wars, é o melhor brinquedo de toda a Disney, Olha só, porque você sente que você tá dentro do filme. que legal, cara. Perfeitamente, porque é tudo com cenário, com umas coisas. Que Cara, louco, da hora. é fantástico. Carlinhos, eu não vou dar mais spoiler. Tá, pra eu viver, pra eu Pra você vivenciar. viver. Mas, cara, o dia que você Faça for, inglês. eu faço questão de ir com você lá. Vamos cara. junto, vamos junto, Porque, cara. cara, é Que legal. fantástico. E não, nossa, não tem nem o que falar. É isso aí, já saímos completamente do tópico, É. mas é. E eu quero ir naquele. Você foi no restaurante. Você curte Toy Story? Toy Story gosto. Gosto. Eu vi lá que tem um restaurante que é assim, tipo, o parque lá do Toy Story é como se você fosse um brinquedo. Então é tudo tipo, por exemplo, Uhum. É grande? tudo Grande. grande. Da hora, eu fui. mano. Aí, mano, tem uma hora que você tá no restaurante e aí, tipo, fala assim no alto-falante, antes, tipo, o Andy tá vindo. Aí tem que se Aí esconder. tem que ficar todo mundo assim. Ah, que Chegou a ver demais. isso? Esse eu não fui nesse Não? restaurante, eu não fui. Muito da hora, mano. Aí Que aparece legal. o Andy, tipo, o barulho dele mexendo nos brinquedos. Ah, achei, tchau. Aí seu tipo, prato esfria. Aí eu faço, O prato esfria. Aí volta, mano, e é legal da Disney é isso, que eles querem que você viva Imersão, aquilo, né? imersão, né, Imersão. velho? Legal, cara. Da hora. Mas isso aí, Vitão, muito obrigado. Obrigado, Foi gente. top Pessoal Obrigado da pelo convite. Vida Church, Isso. um abraço pra vocês. Agora Como vai chama ficar os mais fácil pastores? tipo, da galera te conhecer, porque assim, se entrar alguém novo, você fala, ô, mano, assiste podcast aqui que eu falo sobre a minha história. Boa, boa, boa. Já tem um portfólio aí. Marqueteiro, hein? Que isso, hein, Carlinhos? Muito bom. Como chama o pastor lá, Vitão? Antônio. Pastor Antônio, um Oliveira, abraço. Pastor Érico. Cuida bem Boa. do Vitão aí, que nós damos Cuida aí. bem do Vitão, Valeu, é. obrigado. E é isso aí, galera. Isso aí. Muito obrigado, Obrigado, por Vitão. mais um episódio aí, pra Valeu. todo mundo que tá acompanhando. A gente tá recebendo um feedback muito legal, Verdade, né, cara? que das legal. pessoas. Mano, aí lá na conferência os caras, eu já vi. Nossa, mano, que nada a ver, né, legal. Tá ó. muito legal, cara, Tá o mesmo, feedback. Benção. Não, parabéns pelo trabalho, gente. Bom demais. Tá bom muito demais. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu. Tamo junto. É nóis. Deus Tchau. abençoe, gente. Valeu.